Vambora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Insightcast, o podcast onde nós buscamos respostas e para isso nós trazemos perguntas. Então aqui hoje a gente tem o Léo, o nosso querido host, Lucão no backstage, dar aqueles pitacos cirúrgicos, Danilão também, que vai dar uns pitacos cirúrgicos aí, e o nosso convidado de hoje, Flávio Max, mais conhecido como Flavinho para os íntimos. Dentro do círculo familiar e íntimo é Flavinho, né? Perfeito. Flavinho, que ele é empreendedor, tem uma startup chamada Diver, que eu vou deixar ele apresentar melhor do que ninguém. Além disso, é diretor na Terminal, diretor de inovação. Digital, né? Digital e inovação. É digital, mas tem inovação. Perfeito. Flavinho, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui como convidado, mano. Valeu, mano. É um prazer estar fazendo parte aqui. Acho o projeto super maneiro. Pô, a gente já se conhece de longa data, né? Já tô acompanhando essa trajetória que você tá nos últimos anos aí, empreendedor. Então tô felizão de estar aqui, amarradão. E tamo junto também, Léo. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Valeu. Puxa a vinheta aí, então, Lucão. Puxou a vinheta e tal. Ô Flavinho, tipo assim, antes da gente começar, só queria um comentário aqui cirúrgico. Minha irmã também tá estudando no Sebrae. A gente tava conversando aqui antes que eu tava. Grande Aninha. Grande. Não, um beijo. Beijo, Ana. Você nunca mandou um beijo pro seu irmão. Tá vendo? Precisou Tudo tem sua primeira convidado vez. aqui. Tudo tem sua Conhece primeira o vez. Tudo em seu tempo, na real, né? Mas a Ana também estava estudando no Sebrae. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a importância do Sebrae, tanto para mim, quanto para o Léo, quanto para o Lucão, quanto para a Manu também, que é uma das nossas hosts. Irado. Como que o Sebrae ajudou a gente ter uma ideia aqui sobre empreendedorismo, como conseguiu abrir esse mundo, que é o que hoje em dia a gente é apaixonado, a gente confessa. A gente trouxe inclusive já convidados aqui que são professores do Sebrae. E a Ana, ela falou que ela tá no segundo ano, hoje em dia, no Sebrae. No ensino médio. Do ensino médio. E aí ela do nada virou pra mim e falou: João, eu tava na aula hoje do Bonomo, inclusive. Bonomo tava aqui, um dos nossos entrevistados. Flávio, como é que é? O Bonomo é eu, tudo cara. Não, João Bonomo. João Bonomo. O nome deu até branco, ficou agora. Você chama de Bonomo. E aí a Ana virou pra mim e falou que tinha visto um vídeo do Flavinho, nosso primo, do nada. Ela tava Na aula do Bonomo? na aula do Bonomo. Caraca. Eu falei, caraca, mó tempo. Tava até dormindo. Tava até dormindo. Eu falei, caraca, mó tempão, porque o Flavinho é o nosso. Vale ressaltar isso aqui também. Flavinho, primeiro convidado que veio de outro estado pra gravar um podcast aqui com a gente. Hoje em dia, olha onde é que o Insight está chegando. Mas a Ana comentou comigo, aí nisso eu fui trocar uma ideia com o Flavinho, e aí eu vi que o cara tava no Vale do Silício. Não era pouca bosta, é muita bosta. Aí, conversando um pouquinho mais, descobri um pouquinho da jornada incrível de empreendedor. Mas o que a Ana viu na aula? Era vídeo que você sabe? Não, era sobre o meio... Era um vídeo de o que é inovação aberta. Exatamente. Eu gravei na época da EVA, um vídeo que tá no YouTube e tal. Massa. E tá rodando aí. Tá no rodando. Sebrae, tá Tá no nos Sebrae, cursos de caramba. pós-graduação da GV, do INSPER. Tá legal, esse vídeo tá... Massa. Sobre inovação. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Perfeito. Deixa aí o link na descrição. Perfeito. E aí conversei um pouquinho com o Flavinho. Depois disso, falei sobre o podcast e ele me contou um pouquinho da história. E acho que o episódio de hoje promete demais. E eu queria primeiro entender de você quem que é Flávio Marques, como você se define. Primeiro, assim. eu olho pra lá, eu olho pra cá, eu olho pra cá. Aquela câmera que vai pegar em você, só que aquela câmera ali é a geral. Pega tudo. Então, tipo assim, quando você virar pra gente e falar assim, ó, puxa no corte aqui, ó, que agora... Aí chama aqui, né? bravo. Mas tipo, na maior parte do tempo que, tipo, ficar falando só você, vai falar aquela câmera... Falar pra lá. Beleza, boa. Mas na real, você pode esquecer que tem as câmeras aqui. E ficar à vontade também, né? Troca de ideia Perfeito, também. perfeito. Você falou, né, que a sua irmã viu lá o meu vídeo na aula. Beijo, né? Beijo.
E, pô, igual o João falou, a gente é primo, né? E aí tava, tipo, trabalhando assim um dia e minha mãe mandou: olha aí que legal e tal, pô, seu vídeo lá, a Ana viu, tava na aula, pô, a Miriam me mandou pra mim, minha mãe ficou toda orgulhosa aí do vídeo, foi super maneiro essa parada. Mas, bom, então, gente, muito bom estar aqui hoje no Insightcast, espero que vocês aproveitem o papo. E, pô, contar um pouco da história do Flávio tem muito a ver com BH, né? Porque eu sou um mineirinho, eu nasci aqui em Minas, mas apesar de ser mineiro, eu sou um pouquinho capixaba também. Com 5 anos eu fui pro Espírito Santo. O meu pai é professor, né? Meu pai é professor do IFES. E aí, mas na época ele ainda trabalhava o IFES é igual o Cefet aqui em Minas, né? Mas o meu pai trabalhava na Petronas e aí ele foi transferido lá para o Espírito Santo, então eu fui para lá, fui criado lá a vida inteira e tal, a gente não tinha família lá, então eu me considero meio mineiro, meio capixaba. Cara, assim, quem é o Flávio, né, na minha trajetória, assim, eu me reconheço muito como uma pessoa empreendedora, assim, mesmo antes de abrir a minha empresa e tudo mais, eu já me considerava pessoa empreendedora, assim, então eu sempre gostei disso desde criança. Tive algumas influências dentro da família, igual eu falei, meu pai é professor, minha mãe era professora também. Eu não sou filho de empreendedores. Minha mãe teve, na verdade, minha mãe é uma empreendedora, assim, né? Beijo, mãe. Minha mãe teve a empresa dela e tudo mais, ela é formada em gastronomia, teve restaurante, mas eu tive muito minhas referências, assim, em algumas outras pessoas da família que já estavam empreendendo e tudo mais, e eu sempre achei isso legal, assim, porra, ter a empresa, sabe, tipo, construir as coisas, eu sempre achei isso muito irado, assim, e aí, cara, eu comecei a empreender muito cedo, né? Minha primeira experiência empreendendo foi em 2013, com 18 anos, foi meu primeiro CNPJ, com 16 anos, na verdade. Então eu trabalhei com produção musical na área do hip hop. Então eu trabalhava num estúdio e trabalhava com alguns artistas e tal, fazia produção executiva. Você cantava também? Criava também? Tive também os meus momentos ali de rapper, mas aí tipo assim, foi claramente assim, a galera falou, não, melhor você ficar na produção. Mas o core é o backstage ali. Tudo mais. Melhor você ficar aqui tipo, pra trás das câmeras. E aí eu trabalhei com produção executiva de artistas e tal, que eram amigos, na verdade, né, e estavam começando. E aí, a partir disso, eu fui conhecendo, eu vi assim, a primeira oportunidade de empreender de fato, que era, começar a fazer eventos e tudo mais. Então, eu comecei a fazer alguns eventos com a visão de colocar esses amigos meus para cantar em alguns eventos e também de começar a fazer uma graninha e tudo mais. Então eu comecei muito assim, você perguntou, né, quem é o Flávio? Então eu me reconheço como empreendedor e essa foi a primeira experiência. Depois disso, eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade de Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo, eu fiz acho que 4 períodos assim, mas eu vi ali que eu sempre fui muito ligado também com ciências políticas, com, geopolítica, entender esse cenário. Na escola eu sempre gostei muito de história, de política, de geografia. E aí eu entrei assim, eu tive esse momento, esse ato nessa vida empreendedora e fui para a faculdade de Ciências Sociais com a ideia de ser professor e tal, muito influenciado, não influenciado diretamente, mas assim, via meus pais e queria replicar, inspirado, né? Queria replicar esse comportamento e tal. E fiz esse curso de Ciências Sociais, que também é muito importante para mim, assim, para minha trajetória. Então, eu costumo brincar que eu sou um empreendedor, mas que tem um pezinho nas Ciências Sociais, que gosta muito desse... Isso, inclusive, deve ter te ajudado muito na sua jornada, né? Te dá com certeza, assim. Querendo ou não, puta diferencial hoje em dia. Não, e eu acho que tá passando a ser cada vez mais um pré-requisito do que um diferencial. A gente pode considerar que já foi um diferencial um dia, só que cada vez mais está sendo um pré-requisito. Com certeza, e assim, eu entrei ali, foi maneiro, mas eu vi que não era isso que ia funcionar para mim. A minha empresa também não estava indo bem, não conseguia gerar resultado, ter lucro e tal, girava muito caixa, girava muito dinheiro ali na mão, mas não conseguia pegar assim, falar, tá legal, beleza. Não tinha uma perspectiva de eu vou viver disso. Sim. Mas eu tive essa visão de que não era uma questão do negócio,
que eu tava, porque tinha várias pessoas que faziam isso bem. Mas era uma questão minha, eu não tinha capacidade de gerir, gerenciar financeiramente, fazer gestão de pessoas e tudo mais, marketing. E aí eu falei, cara, beleza, eu vou pausar as ciências sociais, vou parar a minha empresa, e eu fui para fazer faculdade de administração na UVV, a Universidade de Vila Velha, que é uma universidade tipo, muito foda, uma das melhores universidades particulares do Brasil. Acho que tem uns 2 ou 3 anos já que ela é eleita a melhor faculdade particular do Brasil, e aí eu fui para lá para fazer administração. E aí começou assim mais a minha jornada de pra valer, assim. Eu acho que tudo antes disso foi um pouco de teste, assim, de um MVP. foi assim. tipo Tem um uma período da vida aprendizado. em que a gente precisa desse campo de experimentação, de se expor à música, à política, à história, para você se entendendo e se encontrando, e isso fez você E chegar até, no tipo assim, é exatamente isso que você falou, assim, eu sempre tive a vontade de me expor, assim, eu nunca fui um cara que, tipo, queria ficar muito nos bastidores e tal, eu sempre quis me expor, não no sentido de aparecer nas câmeras e tudo mais, mas no sentido de queria fazer coisas diferentes, eu queria ser bom e ser sempre reconhecido como alguém bom e tal, fazendo uma coisa legal, então eu gostava muito dos meus amigos que falavam, pô, Flavinho tem uma empresa e tal, não sei o que, pô, faz um evento, no evento do Flavinho, eu sempre gostei muito, mas eu tava me expondo e não estava sendo notado, não estava tendo resultado. Por um tempo eu falei, pô, tal, as coisas, mas depois eu entendi que isso era uma questão mais minha. E aí eu fui para administração na UVV, foi muito legal. Lá eu conheci o Movimento Empresa Júnior, não sei se vocês conhecem. O Movimento Empresa Júnior é um movimento global, ele tem no mundo inteiro, né? E basicamente são organizações criadas pelos próprios alunos dentro das escolas para prestar serviço de consultoria muito focado em micro e pequenas empresas. É um movimento global, ele se auto-organiza, né? Tem uma liderança a nível global, uma liderança a nível Brasil e nível estadual. E eu conheci o Movimento Empresa Júnior, assim, eu estava na faculdade, estava no primeiro período ali, foi logo no primeiro período, logo no começo. Foi muito bom isso, e eu conheci o Movimento Empresa Júnior. E aí foi legal, ali foi a primeira vez que eu falei assim, pô, cara, acho que eu tô no meu lugar, assim, encontrei meu lugar. Porque a empresa Júnior era cheio de gente jovem que também não sabia fazer nada bem, não sabia fazer marketing bem, vendas bem, gestão de pessoas bem, mas que queria ser empreendedor, que queria fazer acontecer, que queria aprender muita aprender. coisa, né? Essa, inclusive, eu acho que é uma das experiências mais valiosas da faculdade. Além do networking, de você ser exposto ali Com certeza. pré-mercado de trabalho, acho que é muito legal. Quem está fazendo faculdade, quem opta por fazer faculdade e não aproveita das redes que você pode acessar ali dentro, das pessoas que você pode acessar, na minha opinião, está jogando dinheiro fora, porque o diploma, não em todas as áreas, tá? Eu vou falar para administração aqui, que é minha área, porque tem outras áreas que isso não se aplica, mas o diploma em si da administração, ele não é tão valioso assim, sabe? Tipo, pô, meu diploma me garante o emprego. Claro, se você quiser trabalhar na Ambev, se você quiser trabalhar na Natura, você vai ter que ser formado em alguma coisa, mas não é o diploma da administração que vai te dar ali a chancela, sacou? Mas ali você conhece muita gente, você vai estar estudando com gente que quer ser empreendedor também, que daqui 10, 20 anos vai ser empreendedor, então você tem que se conectar com essas pessoas, você tem que, as pessoas têm que te enxergar como um cara maneiro, íntegro, honesto, trabalhador, que quer fazer as coisas acontecerem. Então você tem isso, você tem os seus professores que geralmente vão ser empreendedores também, ou ao menos têm um relacionamento bom com o mercado de empreendedores. Então, se acessar essas redes, acessar movimentos estudantis como a ESEC, Empresa Júnior, Enactus, a própria Fundação Estudar, que eu fiz parte depois também. Fez parte da Fundação Estudar? Eu fiz parte da Fundação Estudar. Cara, isso é assim, crucial, sacou? Tipo, você precisa, você está fazendo faculdade, procura na sua universidade, na sua faculdade, o Movimento Empresa Júnior, a Enactus, a ESEC que tem ali. A ESEC não precisa ser na sua faculdade, geralmente vai ser na federal, você vai lá, começa a trabalhar lá na ESEC. Se não tiver, você pode criar e pode fundar também, só precisa de um professor para assinar o papel. Então, assim, é crucial, é a parte mais importante, eu acho, é você conectar com essas redes. Então, desde o networking, dos seus colegas, dos professores, até as organizações estudantis. E aí, na Empresa Júnior, foi muito legal, assim, porque eu cheguei e aí eu me destaquei em algum nível, porque eu já tinha minha empresa, eu já entendia como é que funcionava o negócio e tal, e eu fui para lá com a cabeça assim, tá, eu vou entrar na Empresa Júnior porque aqui vai me trazer essa bagagem que eu preciso, eu vou aprender com gente que sabe o que eu não sei e eu vou
Colocar a mão na experiência. massa, querendo ou não, né? Eu nem fui com essa visão de colocar a mão na massa, eu fui na visão de aprender com as pessoas. Entendi. Mas quando eu cheguei ali, eu vi que também a galera também não sabia o que estava fazendo, mas o maneiro todo mundo tinha a mesma pegada, todo mundo queria ser empreendedor, todo mundo queria botar a cara, sacou? Sangue nos olhos, era isso. E aí foi muito legal, assim, tive essa oportunidade de botar a mão na massa, né? As empresas júnior geralmente prestam serviço de consultoria para micro e pequenas empresas e cobram um valor muito abaixo do mercado. Então, por exemplo, se uma consultoria pequena e que está começando vai cobrar R$10 mil no plano de negócio, uma empresa júnior vai cobrar 1.000, vai cobrar 800. Se a sua empresa júnior cobra mais, desculpa por ter jogado o valor para baixo. Brincadeira, tem empresa júnior que cobra muito mais que isso, empresas júnior tipo da Poli e USP e tal, que são muito consagradas e, claro, vão cobrar mais. Mas, assim, geralmente é um valor muito mais acessível e atinge um público que não está acostumado com esse tipo de ferramenta e tudo mais. E a empresa júnior é mentorada por professores que vão te ajudar a desenvolver. Então eu tive essa oportunidade de colocar a mão na massa. Tipo, pô, legal, vamos desenhar uma SWOT para essa empresa? Vamos construir a matriz do ECG dos produtos? Vamos construir um plano de negócio? Vamos fazer um Business Model Canvas? Vamos preencher um Business Model Canvas junto com a empresa? Isso é legal, né, Flávio? Porque pega toda a teoria que é dada na faculdade, que se não aplicada fica sobrando e aplica diretamente, você tem a oportunidade de ver como é que isso faz a diferença no dia a dia. Se você ficar ali só aprendendo e você não colocar em prática, claro, lá na frente você talvez no mercado de trabalho vai ser exigido de colocar isso em prática, você vai ter, vai lembrar, vai ter essa experiência. Mas quando você está aprendendo, tipo, na empresa júnior eu fiz várias coisas, tipo isso que eu estou falando, plano de negócios, tudo mais, que eu fui aprender no 7º e 8º período. Eu estava no primeiro período e estava fazendo, e tinha gente do 7º período, tinha professor lá que estava me ajudando e tal. Então foi muito maneiro, porque a partir daí eu tive esse contato com essas pessoas, passei a conhecer muita ferramenta, muita metodologia que eu não tinha acesso. E eu tive esse que destaque. talvez no puramente teórico nem precisaria dessas ferramentas, né? Não, faria certeza sentido, não, né? Você também fez Sebrae, né? Sim. Então vocês fizeram administração, né? Então, você sabe, tipo, assim, administração, teoria você não usa pra nada, né? Você precisa daquilo ali, se você não colocar em prática, não adianta. Então foi tipo muito maneiro assim isso. E aí ali eu tive essa experiência de ver jovens subindo no palco com o microfone, falando, e aí você tem os eventos estaduais da empresa júnior, os nacionais, aí você viaja e além de toda a farra, toda a curtição, que é da hora também, você vai começando a aprender, se conectar com gente, e aí você vai vendo cases de ex-empresário júnior que abriu empresa e que pô, tem uma startup foda, ou que tem uma consultoria, ou que tem uma parada. Então assim, eu fui muito influenciado e a minha carreira foi muito impulsionada ali, tipo assim, de ver que dá, sacou? Eu vi gente, pô, esse cara é igual eu, ele gosta de subir ali, de dar a palestrinha dele, de falar, às vezes ele não manja tanto, a dicção dele não é tão boa e tal, mas ele tá ali, ele tá fazendo. E dentro da empresa júnior, eu me destaquei por ter essa experiência prévia, então eu achei assim, pô, vou chegar aqui e vou aprender como é que faz as coisas, mas na verdade não tinha muito o que aprender, porque estava todo mundo mesmo assim, a minha ideia era que eu fosse aprender com as pessoas que estavam ali, estava todo mundo aprendendo junto, e aí eu pude inclusive trazer muita coisa que eu já tinha feito na minha empresa, nos meus movimentos empresariais, empreendedores, para lá. E eu me destaquei assim, e foi legal, eu conheci muita gente e tal, e me destaquei muito em vendas especificamente, assim, eu vendi muito projeto, tipo, a galera fazia, sei lá, 8, 10 reuniões no ano e eu fiz, tipo, 20 reuniões em 3 meses, pegava um telefone, ligava, ia nos lugares, falava com a galera, me destaquei muito em termos de vendas, assim. E essa empresa se divide também, né? A empresa júnior, ela tem um presidente, ela tem um diretor de RH, o diretor de finanças. E você chegou a passar por todas as áreas e a área de vendas foi... Eu entrei na área de projetos, que era a execução dos projetos, mas fiquei tipo uns 2 meses, e aí fiquei em projetos e vendas e foi só isso. Foi intenso, mas foi curto na empresa júnior, foi 6 meses, assim, foi durante o primeiro período da faculdade, e eu fui aprendendo muito, assim, sacou? Muito. Chegou no final, chegou em dezembro, nesse meio tempo eu ainda estava fazendo eventos, assim, mas já meio que desacreditado, as coisas não estavam fluindo muito bem, e aí eu vim pra cá em dezembro, e aí tava conversando com o Danilão, meu primo, que tá aqui também nos bastidores, e aí ele falou assim,
eu fui contando pra ele de tudo e tal, ele falou, cara, por que você não vem pra cá e eu vou arrumar um emprego pra você numa startup aqui, pra BH. Será que ano? Isso foi 2017. Ele falou, mano, por que você não vem? 2016 para 2017, né? Você formou em que ano? Eu formei em 2020. Formei em 2020. Não, isso foi assim, primeiro período da faculdade. Eu tava no primeiro período da faculdade, fiz a empresa júnior, chegou no final do período 25. 25. Fazer 26 daqui uns meses aí, mas foi isso, assim, eu tava terminando o primeiro período da faculdade. O tamanho da sua carreira, eu achei que você já tinha uns 30 anos. Pode falar assim. que eu tô com cara de acabado. Não é nem não vou tocar nesse ponto, não. Pô, a barba envelhece. Eu sei bem disso, o pessoal fala isso. João ali também, brincadeira, né, João? Não, se eu tirasse aqui eu fico com 11 anos. Passou em 4 empresas já, teve Estados Unidos, mudou em 2 estados, tá casando. Vou casar agora no final do E a ano. gente aí com 60 anos de idade, que tem essa história aí, mano. Historinha pra contar, mano. E aí foi isso, cara, tipo, chegou no final ali do primeiro período da faculdade, eu vim pra cá, o meu primo já conhecia, tipo, o ecossistema de... Já, tipo, tinha trabalhado, já tinha tido uma startup, ido pra um programa de aceleração, conheceu gente. Ele falou, mano, por que você não vem trabalhar aqui, sacou? Tipo, vem, sacou? Você já tá fazendo tudo isso e tal. E aí teve uma parada também, assim... no primeiro semestre. Tinha acabado de terminar o primeiro semestre da E faculdade. tinha acabado de entrar na empresa júnior. 6 meses de empresa júnior. Eu entrei na faculdade em fevereiro, março eu entrei na empresa júnior. Passou um cara lá na minha sala no primeiro dia de aula e falou, tem empresa júnior e tal. Eu falei, então beleza. Aí me inscrevi, passei um mês de processo seletivo, entrei. Foi no final do ano. Foi tipo, porque eu entrei na faculdade. Eu entrei na no faculdade de administração em agosto. Então foi mais ou menos isso, tipo, agosto, em setembro eu tava na empresa júnior. E aí foi isso, ele falou, cara, vem que eu vou te arrumar um emprego, assim. Ele é empreendedor também, tinha uma empresa, eu até falei com ele, pô, então me leva pra trabalhar na sua empresa e tal. Ele falou assim, não, ainda não, calma lá. Vai, dá uma segurada. Dá uma segurada aí, ô Júnior. E aí, mas aí ele, tipo, não, brincadeiras à parte, mas ele falou, não, mano, vem que eu acho que você tem que ir trabalhar numa empresa de tecnologia e tal, não sei o quê. Mas daria pra continuar na faculdade? Não, e aí eu vim, tipo assim, morei na casa dele um tempo, fiquei morando na casa dele, entrei numa startup que chamava Fina, que tinha acabado de ganhar um programa de aceleração e tal. Eu entrei ali, era muito inicial, tipo, o CEO da empresa, ele não estava na operação do negócio, ele era CEO, mas não estava na operação, o CEO é que estava ali, tinha um dev e eu, né, que ia cuidar mais dessa parte de vendas e tal. Sem papel aí. A gente tem uma empresa aqui no meio aqui que a gente trabalha que é muito parecido, que é a assinatura sem papel. Da hora. Um bom empreendimento. O CEO, na verdade, era esse cara aqui. Todo bom empreendimento que começa com um só é você e você durante um bom tempo fazendo tudo acontecer. Sem Deus. É difícil. É muito difícil. Isso assim. gera muito aprendizado. Muito. Tipo, você tem ali meio que a eu presa, né? Que a galera brinca, assim, que é o começo. Geralmente, os primeiros negócios acontecem assim, né? Você vai ali meio sozinho e tal. Você tem que chupar cana e subir ao mesmo tempo. Né? E aí, cara, eu vim pra Fina, trabalhei ali 3 meses, foi muito foda, porque era tipo era dentro de uma aceleradora, eu não lembro agora o nome do lugar que era. Não, o Raja Ventures. Tag Plus, né? Era na Tag Plus, então era tipo um escritório assim, você imagina, mano, não conhecia nada desse mundo de tecnologia e tal. O que eu tinha visto era na empresa júnior, assim, tipo, fui lá, eu trabalhava com produção musical antes e tal. E aí eu vi na empresa júnior uma outra parada falando sobre vendas, sobre não sei o que e tal, e vim. E aí na Tag Plus era tipo um lugar assim, mano, paraíso, né? Cadeira de massagem, negócio de sinuca, videogame e tal. Eu falei, cara, mano, que na sua ótica, assim, tendo feito parte de uma startup que estava nesse ambiente, qual que você acha que é o impacto e relevância de uma startup estar num processo de aceleração ou não? Assim, você conheceu outras empresas, você acha que faz sentido para o negócio, ele se engrandece? Ou, sei lá, não faz tanta diferença estar no escritório sozinho com outras empresas? Polêmico, mano. Assim, existem aceleradoras e aceleradoras, né? Mas eu vou falar das boas. Tipo, uma startup, principalmente early stage, assim, bem early,
estando numa aceleradora, eu acho que, se for uma boa Só explica aceleradora... pro pessoal o que é uma startup early stage. Tá começando, assim, igual eu falei aqui, tipo, 1, 2, 3 pessoas ali, bem inicial, faturando pouco, às vezes não tem muita validação. A aceleração corporativa é muito legal, porque você vai ter acesso a mentores, você vai ter acesso a outros empreendedores que estão ali no dia a dia, tem a convivência e tudo mais, mas tem que ter muito cuidado, porque tem muito programa de aceleração que cobra para você fazer parte, e no início da sua startup, o caixa é rei, então você tem que ter caixa para você sobreviver mais um mês, mais 2 meses. Então, tipo, tem acelerações corporativas que cobram para você participar e depois te cobram um equity grande. E aí você, antes de ter o investimento anjo, você já perdeu lá 10, 15, 20, 25% da sua empresa, aí pra mim não faz sentido. Então assim, tem que ser algo bom, sabe? Para o empreendedor e para a aceleradora também e tal, né? Então assim, mas é muito bom, assim, eu acho que é muito da hora. Tem um conceito também de aceleradoras corporativas, que aí é quando uma grande corporação tem o processo de aceleração dela, geralmente mais focada em mercados específicos e tudo mais. Por exemplo, a gente na Timenal, que eu vou chegar lá também, que é a empresa que eu trabalho hoje, a gente faz processo de aceleração corporativa, mas aí já é diferente, aí já são startups mais maduras, que já tem um modelo de negócio mais validado e que a gente, como Timenal, impulsiona ela, além de ajudar a desenvolver o modelo de negócio e tudo mais, a gente também insere ela no mercado. A Timenal é uma grande empresa da engenharia e da indústria, então ela ajuda a startup a acessar cliente, vem prestar serviço para a própria Timenal, mas eu acho que é muito da hora, assim. E aí, mano, foi isso, tipo, tive na Tag Plus, fiquei um tempo na Fina, tipo, foi maneiro, mas foi muito curto, assim, foi 3 meses, e aí eu falei, cara, tipo, aqui não é pra mim. Foi um salto muito grande, assim, sair da empresa júnior pra ir pra uma empresa onde eu ia ter que ficar, tipo, tocar todo um processo comercial. Sim. Tava estudando, tava me esforçando, mas não tava rolando pra mim. E aí eu fui trabalhar numa outra startup, que é a Nessa vinda daqui pra BH, você trancou o curso lá? Tranquei lá e mudei pra PUC aqui, então tipo assim, nessa época eu mudei pra PUC, mas acabou também administração. Foi como estágio? Ou não? Não, foi direto para um contrato PJ, né? Aí estudava à noite? Eu trabalhava de dia, estudava à noite, morava no Coração Eucarístico, trabalhava lá na rádio, depois voltava pro Coração Eucarístico para estudar, bala, mas foi da hora. E eu tive lá na Fina, aprendi um pouco, mas estava assim, um pouco, não estava demais para mim. Fui para a VUP, que é uma outra startup. Fiquei tipo, até o final do ano ali, mais um tempo, né? Também nessa área mais comercial? Na área comercial, totalmente comercial e tal. E eu fiquei 7 meses ali, foi muito da hora. A VUP vinha numa transição de modelo de negócio. E lá eu me encontrei, tinha o Thiago, que era o CMO e sócio, CMO e diretor de vendas também, então ele era um cara foda. Como é que você foi abrindo essas portas? Como é que você foi pulando de startup? Cara, com a Fina eu fui por meio da indicação do Danilo e tudo mais, aí teve entrevista, processo seletivo e tal, e depois também, tipo, eu falei, cara, eu tô curtindo e tal, o Danilo falou, pô, então eu vou te levar numa outra empresa um pouco maior, vamos ver se rola e tal, e aí foi que rolou com a VUP, assim. E lá foi da hora, porque já era uma empresa que já tinha ganhado o mesmo programa de aceleração que a Fina tinha ganhado, só que um ano antes. Foi então, tinha sido a primeira que tinha ganhado, então ela já tinha uma unidade maior. Pessoas, né? Tem um networking como base. De novo. Ter chegado aqui em BH já tem um apoio. Total, assim, de novo eu lance lá da faculdade, sacou? E que vai voltar nisso de novo quando falar daí mais pra frente, mas... E foi, mano, VUP, rolou, foi da hora, eu aprendi bastante, tinha o Thiago que era mais maduro, eu fui um vendedor, tipo, vendi bastante, assim, tipo, bati vários. Era uma empresa era uma consultoria de recrutamento e seleção, era um software, na verdade, para recrutamento e seleção de desenvolvedores. E aí, pô, foi da hora, assim, tipo, vendi ali e tal, tive um resultado interessante. Mas aí chegou no final do ano e aí, tipo, tava meio que... Eu tinha conhecido a minha noiva agora, que a gente vai casar no final do ano, beijo, Ana. E aí eu tinha conhecido ela lá em Vitória antes de vir, e aí nesse meio tempo a gente continuou trocando ideia e tal. E aí eu tava, tipo, perdidamente apaixonado e falei, pô, vou largar tudo aqui em BH e vou voltar pra Vitória. Isso em quanto tempo em BH? Foi um ano. Um ano? Foi um Caraca, ano 3 empresas. Foram 2, foi a Fina e a VUP. E aí, pô, foi da hora, assim, tal, e eu voltei pro Espírito Santo. Eu tenho umas perguntas pra te fazer antes de você voltar pra Claro. Tem muita gente que fala de intercâmbio, que sai do Brasil, a gente vai chegar numa experiência internacional sul também, mas eu acho que a gente valoriza pouco esse tipo de experiência também. Você ter saído de lá, vindo pra cá, se virar, entrar na faculdade que você não conhecia ninguém,
começar a trabalhar, ir numa empresa e em outra empresa. Esse tipo de intercâmbio nacional aqui também é legal pra caramba. Cara, tipo assim, eu acho que quando você tá começando a sua carreira, depois você vai tendo mais opções de escolha, você vai ficando mais velho também, e você tem que priorizar outras coisas, como a sua família, como etc. Enfim. Mas no começo, cara, assim, você tem que estar... Eu acho que mais do que, tipo assim, com essa visão de, pô, vou pra outro estado pra ter um intercâmbio cultural, interestadual e tudo mais, é mais, tipo assim, cara, tem que aproveitar as oportunidades, sacou? Sim. Eu não conhecia ninguém que tava no ecossistema de startup em Vila Velha e não tinha um network muito da hora, mas eu tinha que em BH, apareceu a oportunidade, eu falei, mano, eu vou porque lá eu vou ter a possibilidade de ter contato com coisa que eu não tenho aqui. Sim. Então eu acho que no começo da carreira, assim... aproveitar essas oportunidades é muito da hora. Por exemplo, os programas mais concorridos para quem está saindo da faculdade são os trainees das grandes empresas. Vamos por exemplo, o da Ambev, talvez seja o mais, o queridinho dos programas de trainees. Todo mundo que é top, faz a faculdade, quer trabalhar... Mira na Ambev. Você sai da faculdade, se destacou na faculdade, tal. Porra, é um programa muito foda. E, cara, você entra ali, você não sabe para onde você vai. Eles podem te mandar para o Pará, podem te mandar para São Paulo, podem te mandar para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para o Espírito Santo, sacou? E é isso, quem quer vai. O CMO de lá hoje, ele até saiu na Forbes como um dos melhores CMOs do Brasil, começou no projeto de trainee de lá. Pois é, assim, então você tem que agarrar a oportunidade, sacou? Assim, eu acho que é isso. Foi essa, não acho que é isso, mas foi essa visão que eu tive, assim, pô, eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho, é lá em BH que tá aparecendo, vambora, vamos pra lá e tal, e também, tipo assim, não tinha muito nada a perder, assim, sabe, tô no primeiro período da faculdade, eu não tenho vida, não construí uma vida aqui, não construí nada aqui, não tem nada a perder, não sou ninguém, não tenho nada aqui, então, quando você não tem nada a perder, você, tipo assim, tá disposto a fazer qualquer coisa, né? Você não tem nada pra olhar pra trás e falar, pô, se eu fizer isso e tal. Como eu falei, você vai ficando mais velho, você vai ter geralmente, né, você vai ter seu companheiro, sua companheira, depois você vai ter filhos, ou não também, pode não ter, mas assim, né? Enfim, você vai ali ficando mais velho, você vai tendo outras coisas que você tem que considerar. Pô, eu quero estar perto da minha família, eu preciso estar aqui, pô, não quero tirar meu filho da escola e tal. Então você pensa mais, né? No começo, mano, é isso. Pega a oportunidade e vai, sacou? E foi isso. E aí eu peguei a oportunidade de vir, fiquei aqui 1 ano, foi muito da hora, eu aprendi muito. A VUP já tinha um outro nível de startup, tipo, já faturava mais, já tinha um processo de marketing digital muito foda, assim. Já tinha... Até porque o dono era CMO também. Um dos sócios era CMO e CSO, né? Chief Sales Officer. Sim. E eram 3 sócios fundadores e um tinha esse know-how, assim. E, pô, tinha uma equipe já tinha uma máquina de inbound marketing, né? Que já gerava lead, produzia conteúdo e tal. Então já era uma empresa mais robusta, assim, sacou? Sim. E eu aprendi muito na VUP, foi muito da hora. Mas eu entendi que pra mim era melhor voltar pro Espírito Santo. Queria ficar perto da Ana e tal, que na época era minha namorada, a gente começou a namorar à distância. Eu falei, pô, beleza, eu vou voltar. Eu morava aqui e aí eu ia, quase todo final de semana eu ia pra lá de ônibus e aí voltava. E aí tava viagem insustentável, sacou? Financeiramente e fisicamente, né? Porque você sai na sexta, depois do trabalho, já ia direto pra rodoviária, pegava o ônibus, ia pra lá, voltava domingo. Segunda-feira já ia direto pro trabalho, então tava insustentável financeiramente e fisicamente. E aí eu voltei. Sentiu muito ao sair da VUP? Senti muito, foi uma decisão muito difícil, assim, porque era um negócio que estava decolando, assim, né, tava fluindo muito bem, era uma empresa muito da hora, eu via muita perspectiva de resultado. Eu entrei na empresa, eram 5, 6 colaboradores, ela já tinha sido maior, tinha dado uma enxugada, então entrei ali com 5, 6 colaboradores, me destaquei em vendas, a empresa cresceu, eu estava com 15, 16 pessoas, eu acho, e com uma possibilidade de me tornar um sócio, talvez, ou uma liderança ali dentro nesse período e tal. Sim. E eu falei, mas eu acabei priorizando o meu relacionamento e o que eu estava sentindo. E aí foi isso, eu voltei para o Espírito Santo. Voltou para para o UVV, voltei para o UVV e fiquei 6 meses assim, meio que procurando um trampo, sabe? E aí nesse período que eu tava aqui em BH também, eu tive uma parada de assim, trabalhar muito e tal, e não tava conseguindo
vislumbrar assim, um crescimento financeiro muito bom para mim e tal, não sei o que. Falei, cara, talvez eu acho que esse pau eu vou tentar outra coisa. Então eu pensei assim, eu vou tentar um estágio de na Vale ou na Arcelor, assim, tipo, a minha ideia era essa, tentar um estágio na Vale ou na Arcelor e tal. Que até então tinham sido só startups. Só né? startup, só tinha tido experiência empreendendo em startup. Meu pai trabalhou muitos anos na indústria, eu ser professor, então eu falava, cara, vai Essas ser grandes bom. empresas pagam bem. Pagam bem, tem carreira e tal, vai pra lá. E aí eu fui fazer os processos seletivos, mas eu perdi a data de envio, tipo assim, do currículo e tal. Era na 99 Jobs, eu lembro, e aí tipo, eu perdi a data de mandar o currículo, ou uma fase, não lembro, assim. Tentei ligar na 99 Jobs, mandar 1 milhão de e-mails, tipo, pelo amor de Deus, deixa eu participar do processo seletivo. E aí não rolou, tipo assim, não rolou, eu fiquei tipo mal. E aí entra de novo o network, assim, eu tinha a Karina, que era uma pessoa que eu conheci na faculdade, que era muito foda, assim, ela falou, cara, tem uma vaga na minha empresa, que eu tô trabalhando e tal, para ser SDR. E aí era startup de novo e tal. Você já tinha experiência? Já tinha essa experiência, ela falou, cara, tu é um moleque bom e tal, vamos pra lá. E aí foi, tipo, a minha experiência mais longa até hoje, que foram 4 anos na Evo. Eu entrei na Evo como estagiário, a empresa tinha mais ou menos 12 pessoas, e aí nesses 4 anos, entre vários cargos, eu saí da empresa como diretor e participando de um plano de stock option para me tornar sócio. Então foram 4 anos ali, e aí foi onde eu tive essa bagagem um pouco mais sólida, né? E a Evo é uma empresa de quê? A Evo é uma startup de gestão da inovação. Ela é uma startup B2B, né? Focada em vender serviços para outras empresas. E o software é um software de gestão da inovação, ajuda as empresas a inovarem mais e melhor, assim, sabe? Tipo, ter uma inovação também que seja efetiva, que seja focada em gerar resultado e não só em, tipo assim... Foi a maior escola, então, de inovação, que é onde você acabou direcionando a carreira. Foi, sem dúvida. Legal. Foi a maior escola de inovação, foi a maior escola de empreendedorismo, foi a maior escola de integridade, de resiliência, de tecnologia, de marketing. Você começou como SDR lá. Eu Como comecei foi essa migração para a área de inovação lá dentro? Cara, eu fiz o processo seletivo de SDR e aí no processo seletivo a galera falou assim, pô, você tem um perfil legal, você já empreendeu, você já fez outra coisa e tal, pô, tem uma outra vaga aqui. Caraca, fui logo pra no processo você. seletivo. Só que tem uma outra vaga que a gente quer criar um novo produto e tal, isso estava dentro da cadeira de marketing na época. A gente precisa de um estagiário aqui para tipo, trabalhar nesse produto, fazer uma pesquisa de mercado e tal. E aí eu fui. E aí era um estágio dentro da área de marketing. Eu não sei muito bem sei na verdade, né? Mas acho que a expectativa não era nem que eu fizesse tudo isso. Assim, a expectativa era mais que eu apoiasse o processo. Mas eu peguei, gostei muito do tema e trouxe a ideia, assim, pô... A Evo, né, como um software de gestão da inovação, ela tinha um produto que era de programa de ideias, que era para fazer tipo inovação com as pessoas da empresa. Então, tipo, a Vale, a Arcelor, a Ambev, a Nestlé, a Natura, todas elas utilizavam a Evo para fazer os seus programas de ideias, lançavam desafios que a empresa tinha e os colaboradores entravam, enviavam ideias ali e dentro você fazia todo um processo de priorização. Então era um produto de inovação interna, por assim dizer. E eles queriam fazer um produto de inovação aberta, que era um tema que era novo na época, estava tipo... Novo não, né? O tema foi escrito em 2007, mas estava se popularizando no Brasil na época ali. Isso foi em 2019 que eu entrei na Evo. E aí... foi tipo... Tava começando esse movimento de inovação aberta, eu curti muito o assunto. E, pô, tive ideias, assim, fui concatenando um pouco que eu já tinha visto de outras startups e tal, cheguei com a ideia e falei, cara, eu acho que o produto devia ser assim, eu acho que a gente devia trabalhar assim. Fiz meio que um business plan ali, sabe, propondo um negócio e tal, e a parada fluiu muito bem, assim, tipo, em, sei lá, 3, 4 meses eu tava viajando pela Evo como estagiário ainda para São Paulo para fazer reunião com gerente de inovação da Ambev, da BASF, de várias empresas. A gente fez um evento muito da hora com o lançamento do produto, uns 4, 5 meses depois que eu estava lá, do MVP do produto, que tinha tipo 30 caras de inovação de diversas grandes empresas e tudo mais e tal. Uma coisa que é bacana das startups, né? Não que isso não aconteça nas empresas maiores e mais estruturadas, mas o
que o potencial de crescimento da empresa é o seu potencial de crescimento dentro dela. Porque se ela cresce, você está crescendo junto com ela. Lembro que a minha primeira experiência de estágio foi aqui na TechCert e eu meio nessa vibe, eu estava no Sebrae ainda, saí propondo um projeto, a empresa gostou, a gente desenvolveu um novo projeto, acabou virando empresa. Então, você tem muita abertura nesse tipo de projeto de startup e potencial de crescimento quando você está dentro do negócio e cresce junto com ele. Isso é muito legal, né? Não, é o que você falou, assim, tipo, você vai crescer se a empresa crescer. E a empresa só vai crescer se você crescer também, sacou? Porque a empresa é feita de pessoas, todas, é né? muito legal. Tipo, você tem que fazer ali uma parada diferente. Você tem que ter pessoas que querem crescer. No momento que você está abrindo a sua startup, principalmente startup, né? Porque tem empresas que têm modelos de negócio que não estão focados em escalar e crescer muito. Às vezes o cara tem um business ali que é mais tradicional e tal, e ele quer ficar mais de boa. Tá tudo bem, mas se você tem uma startup, você quer crescer, né? Você vai queimar dinheiro no início para você ganhar dinheiro lá na frente. Então você tem que ter esse perfil de pessoa, cara, que quer crescer, sacou? Que quer fazer além do que é o básico ali para poder crescer, fazer diferente. Foi isso que você fez, inclusive. Foi exatamente isso. Eu cheguei lá, tava muito afim de crescer, sabia do meu potencial, das minhas experiências prévias, eu tinha me destacado, tinha visto que que eu tinha potencial, e eu vi na Evo também uma parada que é muito da hora, assim, que eu falo pra todo mundo, assim, quando tá, tipo, começando a sua carreira, sabe? Você tem que procurar uma empresa da hora, que seja íntegra, que tenha... Claro, você tem que olhar se ela é um bom negócio, tudo mais, mas principalmente princípios e valores aliados com os seus. Quem vai ser a pessoa que vai te liderar? Quem é a liderança da empresa? Qual é a... Tem muita gente que só sai... Tá precisando de estágio na faculdade, pega a primeira oportunidade que aparece. Às vezes você precisa pegar a primeira para você ganhar experiência para poder pegar uma melhor depois, mas assim, você tem que se estabelecer em lugares, em empresas maneiras, com pessoas maneiras e tal. E eu vi isso na Evo, sacou? Eu falei, pô, aqui é uma empresa de gente íntegra, é uma empresa sólida, é uma empresa que vai crescer. Em Vitória? É em Vitória. Eu acho que, querendo ou não, o ambiente da startup em si, não são todas, claro, mas a maioria delas estimula muito esse crescimento em si, igual a gente comentou. Podia ser que, em vez de você entrasse numa startup, se entrasse numa empresa tradicional aí do mercado, você não teria tanto espaço para crescimento. Você poderia até escalar lá dentro. Só que tem até empresas tradicionais, que igual você comentou, que às vezes não querem isso. E não estimulam tanto esse tipo de atitude empreendedora, essa atitude proativa. Eu acho que um insight muito legal da gente pegar, que essas startups estimulam, é muito que a gente falou no nosso 4º episódio da nossa primeira temporada, que o tema era como encantar clientes. Uma cabeça de boa. Pô, você viu? Os coaches, 28. Só que, tipo assim... O link vai estar na descrição. Perfeito. Tá na descrição. A gente comentou que tudo se trata numa questão de alinhamento de expectativa. Não somente encantar cliente, mas encantar pessoas. Eu acho que uma vez que foi colocada a função para você de estagiário, a galera tinha uma expectativa em você. A partir do momento que você entrega um pouco a mais da sua expectativa, você vai estar encantando o seu chefe. Isso aí. E aí, a partir do momento que foi definida a tarefa, você entregar a quarta, você entrega na terça, ele já vai olhar diferente para você uma hora que, faltar uma vaga de gerente lá na frente. E nem é só, tipo, marcou na quarta e entrega na terça. Às vezes você vai até entregar na quarta uma também. Coisa a mais, né? Mesma coisa da hora, sacou? Tipo assim, melhor. E você falou uma coisa, pode ser que se eu tivesse entrado numa grande empresa, talvez eu tivesse crescido tão rápido. Não, pode ser, não tenho certeza. Sim. Se eu tivesse entrado no estágio da Vale, da Arcelor, que também são ótimas empresas, foram minhas clientes na Evo e são minhas clientes na Terminal, são ótimas empresas. Tipo, você ter a oportunidade de trabalhar numa empresa dessa é foda, mas sem dúvida eu não iria de estagiário para diretor em 3 anos. Não teria como. Tem um super amigo meu que é o Richa, que ele entrou na Evo, e depois de mim um pouco, no processo seletivo dele, a gente fez essa pergunta para ele: por que você vai. Ele era engenheiro e tal, né? Tipo, já tinha uma experiência da hora na empresa de engenharia, e a gente falou com ele: pô, por que você quer entrar na Evo e você não quer entrar na Vale? E aí ele falou: porque a Vale vai crescer 2 a 5% ao ano. A Evo quer crescer 300% no ano, e eu quero crescer 300% no ano, eu não quero crescer 2%. Sacou? Então, porra, tipo assim, você contrata o cara, né? Tipo, você fala, beleza, tá contratado. Foi isso, assim, sacou? Não precisa fazer a prova técnica. Irmão, relaxa. Você tá dentro.
E foi isso, assim, mano. Eu tive então essa experiência ali, eu me destaquei muito rápido. O produto teve um resultado muito legal, assim, a gente conseguiu entrar em várias indústrias e várias empresas e, e eu fui contratado, tipo, muito rápido, assim, eu já fui contratado para um cargo de coordenadoria, logo depois de estagiário para coordenador, porque eu me destaquei muito nesse período e o negócio deu certo, assim, e tal. E foi, tipo, muito da hora, assim, essa experiência, sabe, de voltar para casa, de, tipo, assim, tomar uma decisão. Quando eu vim para Belo Horizonte, como tudo na vida, quando você tem que tomar decisões difíceis, as pessoas que estão mais próximas de você e que mais gostam de você vão te falar para você não fazer isso, porque elas têm medo que você se machuque, que você corra risco. Então, assim, não é nem por mal. Os meus amigos, os meus familiares falam, você vai para Belo Horizonte, para trabalhar numa empresa, para ganhar R$1.000 e tal. Caraca, que isso? Você tá abrindo mão de tudo, não sei o que, você vai sair da casa dos seus pais, você vai morar de favor na casa dos outros e tal. E aí eu vim. E aí quando eu decidi voltar, as mesmas pessoas falavam, cara, que você vai voltar, tipo assim, não é possível, você acabou de ir, você não deu nem tempo pra coisa acontecer. Então foi muito da hora, assim, voltar pra Evo e eu fiquei 6 meses sem trabalhar, só estudando. E aí 6 meses depois, tipo, que eu tinha, né, tipo, fiquei 6 meses sem trabalhar, entrei na Evo, 6 meses depois eu já era tipo um coordenador de uma, e a empresa crescendo e tudo mais, como eu falei, entrei na Evo, tinha 12 pessoas. E quando eu saí agora no início do ano tinham já quase 120 e tal. A empresa cresceu muito e nesse período de 6 meses inicial cresceu muito. Então assim, foi muito gratificante, sabe? Olhar para trás e falar, valeu a pena correr o risco e fazer o que todo mundo falou para eu não fazer, tipo, 2 vezes seguidas. Trabalho devolve. Exatamente, mano. E aí foi muito da hora. E aí depois a gente pode voltar para falar da Evo e tal, mas só para terminar essa linha, né? E aí foi na Evo, foram 4 anos nessa jornada, assim, eu me identifiquei muito com a cultura, eu me identifiquei muito com a empresa, eu rodei em todas as áreas lá dentro, tipo, eu era um cara que quando eu saía, eu sabia como funcionavam os processos do financeiro, do administrativo, do sucesso do cliente, de marketing, de vendas, de produção de conteúdo, de inovação, de produto, de tecnologia, e as áreas em que eu não estive oficialmente em algum momento, eu estive tendo contato com os processos e tudo mais e tal, assim, então eu era um cara que manjava muito, assim, da empresa. Então foram 4 anos, foi muito da hora, mas, e aí volta, né, na pergunta, que a gente já deve ter uma meia hora de papo, e a pergunta era pra ser uma resposta rápida, né, mas tipo assim, nesse meio tempo, esse lado do Flávio empreendedor, que é como eu me enxergo, ele ficou um pouco de lado em algum aspecto, porque apesar de eu ter sido um intraempreendedor dentro da Evo, eu deixei de empreender para trabalhar em outros negócios e na Evo, como eu falei, eu cheguei a receber uma proposta de stock option, né, que é uma maneira de você se tornar sócio e tal, mas não era, eu me sentia dono, eu falei isso pro Luiz, que era o CEO da empresa quando eu saí. Eu sentia que era tudo meu, eu falava, essa empresa é minha, essa parede é minha, eu me sentia dono. Aqui, é tudo meu. Até onde o sol bate ali, até onde toca o horizonte, é tudo meu. Assim, eu sentia assim, mas eu queria ter a experiência de empreender, assim, ter a minha empresa e tal. E aí, nesse ano, eu fundei a Diver, né, que é a minha empresa, então junto com a Bruna e com a Ana, que são minhas sócias. A Diver é uma consultoria de recrutamento e seleção de desenvolvedores, então atua no mesmo business que a VUP, que eu trabalhei antes, mas em vez de ser uma empresa SaaS, é uma empresa de serviço. Só que a gente abriu a empresa nos Estados Unidos e o foco é o mercado americano. Então, assim, a gente das suas sócias é americana? Não, todo mundo é brasileiro. Uma das minhas sócias é colombiana, que é a Ana Maria, que é minha noiva também, mas ela vive no Brasil e tal. E por que vocês decidiram ir para os Estados Unidos, estando aqui? Cara, porque foi uma visão de business, assim, tipo, cara, uma demanda. No Brasil você tem enxergar isso lá fora e se estruturar, né? Cara, o que foi a visão, assim? A Bruna, que é a minha sócia na Diver, ela é recrutadora já há uns 5 anos, então ela trabalhava nesse mercado. E ela recrutou para várias empresas, ela trabalhou em várias empresas como CLT, mas em determinado momento a gente trocava ideia e aí ela também começava a pegar alguns freelas, assim. E a gente via, tipo assim, trocando ideia, 2 freelas que eu faço, eu ganho, tipo, mais do que o meu salário que eu ganho como CLT, né? Tipo assim, então, tem uma oportunidade de negócio aqui muito legal. E aí, uma vez ela recebeu uma proposta de freela
de uma empresa dos Estados Unidos. E aí, como é que funciona esses freelas de recrutamento e seleção? Geralmente você cobra um salário do cara, né? Sim. Se sua empresa, Léo, precisa contratar um desenvolvedor, você me contrata, eu vou encontrar esse cara para você, eu vou te entregar e você vai me pagar um salário dele por meio dessa troca. E a gente viu que lá nos Estados Unidos, eles não pagavam um salário, eles pagavam 2 salários, e o salário é em dólar, e o cara ganha muito mais do que aqui no Brasil. Caraca. Então a gente viu assim, pô, peraí, deixa eu fazer conta aqui, cara. Se eu fizer uma vaga nos Estados Unidos, significa que é a mesma coisa que eu fazer 20 vagas no Brasil? Então foi mais ou menos daí que surgiu a ideia, sabe? A gente falou, cara, aqui tem business. Se eu tiver a minha estrutura... Otimizar os esforços. Vocês criaram um CNPJ aqui no Brasil Não. e como é que foi feito isso? Porque tem muita burocracia nisso aí também, né? Não, nos Estados Unidos você começa porque assim, estamos trazendo uma empresa de fora para cá e está sendo muito difícil essa questão. Não, nos Estados Unidos você começa a abrir a sua empresa de manhã, de noite você tem ela já está funcionando. Só que... Mas então você montou a base dela americana? Tipo, eu tive essa ideia de montar a Diver junto com a Bruna, que é uma consultoria, né, de recrutamento e seleção, focada no mercado norte-americano, não só nos Estados Unidos, focada no mercado norte-americano. E a gente teve a ideia, a gente modelou o negócio e falamos, beleza, vamos abrir? Vamos abrir a empresa. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 3 meses para conhecer um pouco mais sobre o mercado e tal. E nesse tempo também, nessa jornada de Arevo, nesses 4 anos, eu fiz um curso de pós-graduação logo que eu me formei na faculdade na Universidade de Berkeley, na Califórnia, que é, junto com Stanford, Stanford e Berkeley são as grandes universidades da Califórnia, são as universidades onde está a galera do Vale do Silício, desse ambiente, né? Você ficou quanto tempo lá? Não, eu tinha feito um curso remoto, de pós-graduação remoto, durante a pandemia, e então lá eu tinha tido contato com várias paradas e tal, eu já conhecia, tinha muita vontade de conhecer, e aí aí a gente decidiu, no final do ano passado, que a gente ia abrir a Dive, vamos abrir. Fizemos as contas ali e tal, vamos começar, então vou para os Estados Unidos para conhecer um pouco mais, para entender da cultura. Como você falou, é muito diferente assim, né? Você como um brasileiro vender para uma empresa americana, sacou? No começo, pelo menos. Você tem a barreira física, ela não existe hoje em dia mais, né? O Inside Sales, ele reina para esse tipo de negócio digital. Então você vai fazer todo o seu processo de vendas do Brasil para empresas de lá. Mas tem a barreira cultural, sacou? Uma parte muito importante de vendas é você se conectar com o seu cliente. É você, o seu prospect, com o seu lead. É você entender qual que é a dor desse cara, qual que é a necessidade dele. Ainda mais quando a gente está falando uma questão de processo de seleção, a gente está falando sobre pessoas que estão diretamente relacionadas. Tem que entender a sua empresa, tanto para eu encontrar o cara certo, saber quem buscar, quanto para eu poder falar pro cara e tal. Eu tenho que entender a sua dor. Eu tenho que me conectar com você, eu tenho que gerar o rapport que você falou, que é aquela conversa, né? Que a gente chega aqui e tal, faz a piada do bigodinho, do João, a gente troca uma ideia aqui, não sei o que, papapá. Isso gera um rapport, gera um clima legal, a partir daqui é fala que eu vi você dar aula da minha irmã. Exatamente, papapá, né? O famoso papinho mole, né? E além disso, assim, você tem que se conectar com a pessoa, sacou? Então quando você está vendendo para uma pessoa de uma cultura diferente, é muito difícil, você não entende as piadas da pessoa, você não vai entender todas as coisas que ela vai falar, sabe, assim, você não vai estar inserido no contexto dela, as dores dela não são óbvias pra você. Skin in the game, né? Você não tem isso, sabe, você não tá lá, sabe, então, tem uma série de barreiras, e eu falei assim, cara, eu vou pros Estados Unidos pra eu entender, conhecer a cultura, conversar com empresas, ver como funciona, tudo mais, tal, e vou abrir a minha empresa. Então, e aí foi super da hora nos Estados Unidos, eu visitei 9 estados, 12 cidades, eu fui de uma ponta a outra, norte a sul, assim, eu viajei tudo. O que você foi visitando, o que você foi buscando nessas viagens? Assim, mano, eu tive muito essa ideia de ir para aprender sobre o negócio e tal, mas fui muito com a ideia também de realizar um sonho, assim, do tipo, pô, mano, eu sempre tive esse sonho de fazer intercâmbio, de ir para os Estados Unidos. Eu não tinha tido a oportunidade de ir antes e eu falei, pô, agora eu posso ir, mais da hora ainda, eu posso ir, eu vou pagar e eu vou me bancar lá e eu vou estar trabalhando remoto, eu vou conseguir fazer minhas coisas. Então foi na Evo. Nesse tempo eu tava na Evo ainda assim, e modelando a Diver e na Evo. E tava trabalhando remoto. Então eu fui com uma cabeça assim de aprender e tal, mas eu fui nos lugares que eu queria ir, sacou? Ver as coisas que eu queria ver, curtir ali a viagem. Justamente gera uma experiência cultural
Muito foda. E como é que foi pra você também estar gerenciando essa vida dupla, assim? Porque, querendo ou não, você tá aqui no Brasil, numa operação brasileira, no trabalho. Com a pandemia a gente teve muita facilidade do home office. Só que ao mesmo tempo você também estava vivendo lá uma experiência cultural, pessoal e também profissional de estar estudando alguns modelos de negócio. Como é que foi? Cara, assim... Sinceramente, assim, foi de boa. Quanto tempo foi? Foi 3 meses que eu fiz. 3 meses. Eu tô pensando, seriamente, tô estudando já, formando uma viagem que eu vou fazer no que vem em Toronto, pra ficar na casa da tia minha. Pô, mano, é muito da hora. Quero muito fazer isso, Muito acho que da é hora. muito enriquecedor. Toronto só é que animal. Você chegou aí lá? Não fui, mas sei que é Muita vontade de conhecer lá. minha noiva já morou no Canadá e ela ama o Canadá, assim. E assim, um desafio que eu tô tendo é de tentar imaginar como é que vai ser essa minha vida, de estar lá vivendo essa experiência cultural absurda e também tentar manter alguns vínculos aqui, até para eu ter uma experiência melhor lá. É, assim, eu tenho uma parada que eu não negocio os meus compromissos comigo mesmo. Então, assim, tem meu compromisso de trabalhar, eu vou trabalhar, sacou? Então, tipo assim, eu nunca teve a opção de estar viajando ser um empecilho para isso acontecer. Eu já estava trabalhando num regime remoto na Evo por causa da pandemia. Então, tipo, aí depois que acabou a pandemia, o escritório estava em reforma. Então, eu estava totalmente remoto. Eu já estava, tipo, há 2 anos na batidão de trabalhar remoto. Eu já estava acostumado. Foi tipo normal, assim, claro, você tá ali, aí você viaja, você tá fora do seu ambiente, da sua casa, né? Você tá numa mesa desconfortável e tal. Tem essas barreiras. Não vou falar aqui que você consegue ser tão produtivo quanto você tá na sua casa, você tá no seu escritório e tudo mais, mas... Vale a pena. Durante o tempo vale a pena. Foi suave, assim, sabe? Tipo... Consegui. Claro que eu não consegui fazer uma trip de 3 meses igual quem vai Aproveitando 100%. e vai estar 100% pra fazer a trip, né? Mas é o que é possível. Tipo assim, mas eu, sacou? Então, tipo assim, por exemplo, você consegue às vezes visitar 12 cidades dos Estados Unidos e 9 estados em menos tempo do que 3 meses. Mas, tipo, se você quiser, às vezes assim, vou ficar 3 dias em um lugar, vou ficar 3 dias em outro, se você quiser, às vezes você quer ficar mais tempo em um lugar, mas você pode fazer você isso. passava o que, 8 horas por dia trabalhando? Como é que Padrão, 8, às vezes 10, às vezes 6, às vezes... E o horário lá é diferente. Tá? O fuso horário é diferente, isso é um desafio. Mas assim, então como eu tava trabalhando, tipo, pô, eu não vou ficar 2 dias na cidade, não faz sentido, eu vou ficar uma semana, sacou? Porque aí... Ficar no hotel, Não, Airbnb, Airbnb, quarto, Airbnb e tal, fui junto com o brother, o Marcelo, que trabalhava comigo na Evo também. que É o CTO da Evo, então a gente foi nessa... É possível. Tipo, a gente foi assim e foi muito de boa esse aspecto, sabe? Claro, foda. Tipo, por exemplo, na Califórnia tinha um fuso horário absurdo em relação ao Brasil. Então, várias vezes eu acordei 3 horas da manhã para fazer reunião com o cliente, porque já era tipo 9 da manhã no Brasil. Tem que ser feito. E beleza, eu acordava 3, mas aí lá eu me adaptei. Então eu acordava 3 e eu dormia 7, sacou? Então assim... É possível conciliar essas É coisas. possível. Feliz que eu vou tentar fazer isso. Tipo, não vai ser, tipo, talvez assim, tão suave, mas dá pra fazer, sabe? Vale a pena esse sacrifício pela parada. E eu acho, inclusive, que você deveria fazer, assim, foi uma experiência muito da hora, assim. Não só você, mas qualquer um que tenha a oportunidade de fazer, eu acho que é uma super oportunidade, assim, um intercâmbio cultural. Eu tenho várias amigas que trabalharam comigo na Evo, e amigas e amigos também que trabalharam comigo na Evo, que estão numa pegada nômade digital, mas estão fazendo na América do Sul. Então, tipo, viajando a América do Sul inteira, conhecendo os países da América do Sul e trabalhando remoto. E, tipo, na América do Sul você tem um custo de vida mais baixo do que no Brasil. Então, tipo assim, essa coisa, você tá numa vida nômade, você gasta o mesmo tanto que no Brasil ou até menos e conhece vários lugares. Você fica amando essa experiência, sacou? Assim, é muito foda, independente de onde quer que seja. O meu sonho é os Estados Unidos, mas tem muita gente que não gosta de lá e tem outros lugares assim que dá pra isso. Assim. E a Evo é uma empresa que tem bastante flexibilidade, assim, para home office. Total. E eu ia até te perguntar isso, para puxar o gancho da questão de que você entrou em 2019 na Evo, um ano antes da pandemia. E esse é um assunto que a gente entra aqui com diversos tipos de empreendedores, que a gente sabe que impactou diferentes negócios de diferentes maneiras. Começou desde um salão de beleza aqui, que teve que fechar totalmente as portas, até mesmo um negócio que foi impactado positivamente pela pandemia, uma vez que as pessoas tiveram que recorrer ao digital. Então eu queria entender um pouquinho da Evo, como é que foi essa postura da Evo
E mais que isso, você como na área de inovação da Evo, eu acho que na pandemia em si deve ter sido mais demandado do que nunca. Na questão da pandemia. Como é que foi a Evo na pandemia? Assim? Cara, foi assim, né? A pandemia, cara, quando ela começou, a pandemia não, né? Antes de ser decretado até a pandemia. Tipo, no começo, quando o Covid apareceu, sim, lá em janeiro, fevereiro e tal, as pessoas começaram a falar sobre isso, né? Burburinho. E burburinho aqui, outro ali, e aí você tinha pessoas que já começavam a se proteger mais, do tipo, não sei se vocês vão lembrar, mas antes do fique em casa, sai todo mundo, tinha o lance de você não apertar a mão das pessoas. A primeira orientação é, não aperta a mão das pessoas, cotovelinho, vou dar uma cotovelada na pessoa, um soquinho no máximo, não fica muito próximo, evita ficar em ambiente fechado e tal. Então, e a Evo sempre, os fundadores e tal, sempre foram muito antenados nessa questão. Então, desde o início a gente começou a ter isso. Então, gente, não vamos fazer reunião em porta fechada. Isso, tipo, realmente, janeiro, fevereiro, quando nem tava se cogitando o lockdown. Eu lembro, no final de 2019, eu fiz uma viagem para a Alemanha, pelo Sebrae, para ir para uma feira internacional de empreendedorismo. Então, a gente foi representar o Sebrae, a gente representou o Brasil na feira, e tem alguns cases também de empreendedorismo e tudo mais. A gente conhece algumas empresas, é um programa muito massa que o Sebrae 4 meses estimula. Só que eu lembro que na época que eu fui para a Alemanha, final já começou, tipo assim, vírus da China. A galera virar e falar, que é isso? Pelo amor de Deus. Sacanagem. Então, tipo, antes de chegar no Brasil, a gente já tava meio que começando a isso, olhar para isso e tal. Sim. E, cara, a Evo ela teve um boom de crescimento muito forte de 19 para 20, que foi o negócio estacionou. Esse produto, o segundo produto que a gente criou, ele deu uma visibilidade legal, ele começou a abrir novas portas pra gente, a gente cresceu em receita, a gente cresceu em número de pessoas e a gente recebeu um investimento na virada de 19 para 20 de um fundo. Então, assim, a gente entrou em 20 com o pé no fundo do acelerador, tipo, vambora, sacou? E aí, cheio de projeto em mente. Pau quebrando, sacou? Sim. E aí nisso, quando começou 2020, eu já era um head na Evo, eu era head de novos negócios nessa época. E aí a gente fez a estratégia, entrou com o pé no fundo do acelerador, contratamos muita gente e tal. E aí quando começou, quando chegou no Brasil, a primeira pessoa que teve o... Porra, Danielão! Já tá ali, seu celular caiu 2 vezes. O mais engraçado de tudo é tentando corrigir a cagada, foi mais... Deixou cair de novo. Foi mais alto aí. Pega uma cerveja pra gente aí, Daniel. E aí, mano, a gente tinha tipo tal, sim. E aí, no primeiro momento, o que aconteceu? Quando deu o primeiro caso no Brasil, a gente... Foi uma sexta-feira e a gente falou assim, tá, galera, teve o primeiro caso no Brasil. O que nós vamos fazer? Aí a gente olhou para fora do Brasil e a gente viu que as empresas já estavam adotando essa parada de não ir pro escritório, de fazer home office. E a gente falou assim, na sexta, vamos se adiantar? Provavelmente daqui um mês e tal, a galera vai mandar ficar de home office. Vamos começar esse movimento de home office, de começar a ir, ficar alguns dias e tal, para não gente ser pego de surpresa. Não ser pego de surpresa, vamos se planejar para o imprevisto, que vai acontecer. É certo, já está acontecendo no mundo inteiro, teve o primeiro caso aqui, vai rolar e tal. Isso foi numa sexta-feira. Só que a gente falou assim, beleza, então o que nós vamos fazer? Segunda-feira entram 15 pessoas novas na empresa, sei lá, 10 pessoas novas. A gente tinha 30 e estava indo para 40. Vão entrar 10 pessoas novas. Vamos vir na segunda, vamos fazer o onboarding dessas pessoas e a partir da terça a gente já vai para casa. Beleza? Beleza. E aí, cara, foi isso. Então a gente teve essa conversa na sexta. No sábado foi decretada a pandemia. Não, foi decretada a pandemia. Né? Foi a primeira vez que falaram, não, é pandemia. E aí, tipo, já veio a ordem, a partir de segunda-feira, vamos começar o lockdown e tal. Então, assim, a gente, cara, um dia antes a gente se planejou e trocou uma ideia e falou, vamos fazer? Vamos. Só que a gente achou, cara, que ia ser um negócio de uma semana, né? Todos nós. Vamos fazer, vamos ficar em casa uma semana, a gente volta no braço. Depois era 40 dias, né? Um mês. Quarentena é 40 Quase dias, teve né? gente que tá comemorando que tem feriado. Cara, exatamente, né? Porra, feriado, escola, faculdade, né, e tal, isso aqui. Eu comemorei pra caralho. Assim, e a gente não tinha o impacto do problema social que isso ia ser também, quantas mortes que isso ia causar no Brasil, né? Tipo, ninguém tinha
não tinha case no mundo de entender a letalidade do vírus também e tal, né? Mas foi isso, assim, a gente, vamos pra casa e tal. E aí, cara, o primeiro momento foi muito complicado, porque assim como todas as empresas, a gente fez o plano. Porra, a gente acabou de receber o investimento, nosso plano era crescer 3 vezes esse ano. E agora? Como é que vai ser? As estratégias replanejamos tudo, tinha acabado de contratar 10 pessoas, encher a empresa, encher o headcount, subir o custo fixo. O que nós vamos fazer? Então o nosso plano era assim, no melhor dos casos, a gente vai fechar o ano no 0 a 0, igual a gente começou. Porque a gente pensava, a gente vai perder muito cliente, depois a gente vai recuperar esses clientes. E acabou virando uma demanda disso, sair no 0 a 0. De inovação. Essa era a nossa ideia. Vamos ficar no 0 a 0, no melhor dos casos. Só que desde o início, foi isso que vocês falaram, assim. Ao mesmo tempo que a gente falou isso, a gente falou, cara, vamos fazer coisas para não ficar nisso. Então a gente começou a produzir muito conteúdo, a gente começou a entrar em live, tipo assim, diariamente com os nossos clientes, que já eram clientes relevantes. O que nós vamos fazer, como é que vai ser, como é que nós vai fazer a inovação, a gestão da inovação à distância na pandemia, qual que é o papel da inovação, por onde foi. A gente começou a entrar em live e conversar com os clientes sobre isso. E foi muito rápido, assim, a gente teve uma resposta muito rápida de tipo, começou na segunda, na terça a gente começou a fazer as lives e produzir o conteúdo e lançar campanha para isso e ter estratégia junto com a nossa base para isso, de clientes. E acabou que tipo 2020 foi o ano, sacou? Assim, a parada explodiu, porque todas as empresas viram que precisavam inovar, elas viram que precisavam olhar para coisas novas. Investimento fazia sentido. A gente saiu na frente disso, de já começar a fazer. Tipo, 2, 3 meses, 1 mês, assim, 2 meses depois do início da pandemia, ninguém aguentava mais live, né, mano? Era um saco. E aí a gente já tinha feito 2 meses de live seguida, a gente parou. E aí a galera ainda tava começando a fazer, alguns players desse mercado estavam começando a fazer. E a gente já tava parando, porque já tava saturando, já tinha feito. Então, assim, foi um ano muito da hora. Ao mesmo tempo que foi muito desafiador gerenciar pessoas de maneira remota. Eu era gerente muito recente, nunca tinha tido uma experiência de liderança antes disso. Nossa. Então foi muito difícil. Foi para todo mundo, assim, né? E foi algo muito sensível, assim, também, que não mexeu só com o trabalho, né? Vamos para casa e tal. Todo mundo, muita gente perdeu entes queridos, perdeu pessoas próximas. Emocional de mudar uma dinâmica. Você sai, não vai mais para casa, você não interage mais com as pessoas, então muita gente ficou depressiva, né, e tal. Então, assim, foi uma parada muito... Foi isso, assim, foi foda nesse aspecto, no aspecto pessoal, mas para a empresa, assim, foi tipo... te decolou, sacou? Assim, a demanda aumentou muito. Foi 880 para as empresas na pandemia, né? Não tiveram empresas que conseguiram resolver muitos problemas ou aquelas que tiveram muitos problemas e não conseguiram... esse desafio, tipo, foi muito complicado. E assim, apesar do negócio da Evo, né, não ter sido tão impactado, os nossos clientes foram, né, porque a gente trabalhava a gestão da inovação com as empresas de todos os setores, indústria, varejo, serviços e tal. Por um lado, vocês tiveram que pensar em inovação para vocês e para todos os seus clientes, né? Sempre foi essa a nossa dinâmica, foi muito menos de pensar, sempre foi como que eu vou levar a inovação para os meus clientes. Aí, consequentemente, essa era a resposta de como que eu ia inovar internamente. Pinga na gente. Como que isso vai ser da porta para dentro, entendeu? Então foi isso, assim, tipo, aí teve esse lance na Evo e tal, esse período da pandemia foi complicado para todo mundo, assim, né, tipo, foi um desafio pessoal para todo mundo lidar com isso, cada um lidou à sua maneira. Como eu falei, né, muita gente perdeu entes queridos e tal, então foi muito foda, mas em termos de negócios, assim, foi uma oportunidade que a gente aproveitou, assim, em algum nível com a pandemia, sacou? Assim, tipo, foi uma possibilidade de transformação digital para os seus clientes. Exatamente, né? a transformação digital ela nunca foi tão necessária. Nunca, assim, ela já era necessária, sacou? Assim, já era para você estar pensando nisso. Se você esperou a pandemia chegar para você pensar nisso, provavelmente você não vai conseguir obter tantos bons resultados quanto quem já estava se preparando. Mas se você não pensou nisso até agora, pense. Às vezes as pessoas pensavam assim, eu tenho um restaurante, cara, não era o perfil de cliente da Evo, né? Nosso perfil era sempre enterprise, mas trazendo assim para nossa realidade. Então um restaurante, por que eu vou pensar em
sabe, inovação, tal. Não enche o meu saco com isso não, irmão, pelo amor de Deus. Tô ganhando minha graninha aqui. E aí você vê uma pandemia, e aí, se você não tá no digital, se você não tem uma presença forte. Qual é a sua definição de transformação digital? A transformação digital, as pessoas acham que é a mesma coisa que digitalização. Digitalização é o quê? Você ia no médico antes e aí ele te dava uma ficha para você preencher. Você preenchia, entregava pro cara e ele guardava ali dentro da gavetinha dele. Aí as empresas começaram a tentar fazer a transformação digital e fizeram a digitalização, que é o quê? Agora, em vez de eu ter esse papel aqui, eu tenho ele no computador. E aí, o João senta na minha frente, eu falo para ele os meus dados, ele preenche no computador e arquiva do mesmo jeito. Transformei digitalmente. Isso não é transformação digital, isso é você digitalizar os seus processos. Quando você passa a fazer a transformação digital, é você passar a pensar com um mindset ou com um modelo mental de uma empresa digital, né? E o que é o modelo mental de uma empresa digital? Ele pensa em experiência do cliente, ele pensa em experiência do colaborador, ele pensa em jornada do cliente e ele vai pensar muito e ele vai utilizar a tecnologia como meio para atingir esse fim. Então, para mim, a transformação digital é você utilizar esses mecanismos e as ferramentas que a tecnologia te dá para você fazer uma jornada mais fluida para o seu cliente, você sacou? Então, o que é transformação digital para mim? Se eu pegar aplicado a esse conceito aqui que a gente teve, tá? Em vez do João, de eu pegar aqui com o João e ele sentar na minha frente, em vez de ele preencher a ficha, eu vou preencher no computador, sei lá, tá? Talvez ele tenha uma possibilidade dele não precisar fazer isso, às vezes ele pode fazer um opt-in com o Facebook e já pega automaticamente todos os dados dele e já passa aqui. Então, eu não preciso mais que o João preencha, eu não preciso gastar meu tempo com isso, ele mesmo bate um QR Code aqui, faz login com o Facebook e a informação já está ali, sabe? Então, para mim, isso é transformação digital. É você pensar, você melhorar do seu cliente, você melhorar a experiência do seu colaborador, né? Pensando, utilizando a tecnologia como um meio para isso. Para mim, isso é transformação digital, assim. E aí cai também um pouco no que eu estou fazendo hoje, assim, que hoje eu estou na Diver, né? Eu sou cofundador da Diver, que é essa empresa de recrutamento e seleção de desenvolvedores, mas eu estou na Terminal também, que é uma empresa de Vitória, também, Espírito Santo, é uma empresa de quase 2.000 colaboradores, uma empresa muito grande de engenharia e gestão de projetos, e eu sou hoje diretor de Digital, que compreende as áreas de inovação, novos negócios, tecnologia e a Venture Builder, que são os negócios que foram criados dentro da Terminal, porque é uma empresa muito conectada também com inovação e tudo mais. Foi reconhecida recentemente como a 15ª empresa que mais faz inovação aberta, 15ª melhor empresa em inovação aberta no Brasil. Caraca. E tal. Foi o primeiro na categoria de serviços, ficou à frente de empresas tipo Deloitte, Accenture e tal, que são empresas, né, tipo, muito fodas assim, nesse meio. Então, tipo, hoje, aí agora, né, no final do podcast ou no meio, não sei, já respondendo a pergunta do começo, tipo assim, esse é o Flávio, assim, hoje eu me reconheço como o mesmo empreendedor que eu era 5 anos atrás, porque eu tenho a minha empresa e eu estou empreendendo na Terminal também, eu sou partner lá, né, e tenho essa posição que mexe muito com o empreendedorismo, então assim, eu me reconheço muito assim, sacou? Como um empreendedor. Legal. E como é que é pra você hoje, porque você saiu da Evo buscando empreender, buscando ter seus próprios negócios, com essa missão, com essa vontade de fazer acontecer. Hoje você tem o seu próprio negócio, você também participa de um outro negócio gigante. Como é que é hoje para você dividir essas duas carreiras e fazer as duas acontecerem e buscar um equilíbrio aí para não ficar de mais em uma, de menos em outra? Como é que você divide o Flávio nesses projetos? Tá. Assim, cara, eu não... O importante não é você trabalhar muito. O importante é você trabalhar de maneira inteligente. Então, assim, eu tenho meu negócio, eu tenho trabalho na Terminal, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho minhas paradas e eu
consigo fazer tudo. Tipo assim, eu não tô romantizando, tá? Tipo assim, claro que eu tenho que abdicar de várias coisas para poder fazer o que eu faço, né? Tipo assim, não, aquele negócio do Instagram, né? Tem a minha empresa, trabalho, tenho a vida social e tal. Não é isso. Tipo assim, eu também tenho as minhas paradas, abro mão de várias coisas para isso. Mas eu não sou o cara que, tipo, vai trabalhar 20 horas por dia, sacou? Tipo assim, eu divido o meu tempo, eu faço o que eu tenho que fazer e não o que, sei lá, às vezes eu quero fazer, o que o ambiente me impõe para fazer ali, e assim eu consigo levar as duas coisas. Hoje na Diver, eu não sou o sócio que toca a operação. A Bruna é a minha sócia que toca a operação e que é totalmente dedicada ao negócio. Então ela é full time no negócio. Eu acho que é muito difícil você ter algo que dê certo assim, se você não tiver pelo menos uma pessoa, algumas pessoas full time dedicadas àquilo. Claro, depende do tipo de business, mas para a Diver foi assim. Então a Bruna está ali no dia a dia e eu faço o essencial que eu tenho que fazer ali na Diver, sacou? O meu papel ali como fundador e tal, e a mesma coisa na Terminal. Então na Terminal eu cumpro a minha jornada, vamos dizer assim, de 8 a 6, mas nesse meio tempo eventualmente eu tenho uma outra reunião da Diver, eu faço uma coisa aqui, uma coisa ali, eu tenho meu tempo, então eu vou conciliando assim, sacou? Naturalmente eu trabalho mais do que se eu trabalhasse em um lugar só, mas eu tento trabalhar de maneira inteligente para não ter que ficar fazendo tipo 1 milhão de coisas, ficar o dia inteiro preso nisso, assim. Mas é uma questão de renúncias também, né? Assim, abrir mão de muitas outras coisas para conseguir conduzir tipo as duas paradas ao mesmo tempo, assim. Então é isso, acho que é um mix de gerenciar bem o seu tempo, trabalhar de maneira inteligente mais do que trabalhar duro e também de abdicar e abrir mão de outras coisas que eu poderia estar fazendo, mas que eu estou deixando de fazer porque eu tenho tanto a Diver quanto a Terminal e tenho meus compromissos ali, sacou? Que massa. Legal. Já encaminhando, infelizmente, pro final do podcast, a gente poderia ficar aqui, ainda mais com essa cervejinha, esse menino aqui, a gente ficava 3 semanas aqui falando só papo bom, hein? Mas dá pra perceber, ouvindo um pouquinho da sua história, que você é um cara apaixonado assim por inovação. Não somente desde quando você entrou na Evo, mas desde o momento que você virou como estagiário e quis entender como que você poderia entregar um pouco mais. O que a mais você poderia fazer, como você poderia entregar um pouco a mais para o seu cliente ou para o seu chefe, enfim, como que você poderia inovar dentro do que você estava fazendo. Então, isso eu achei um dos pilares aí do nosso podcast. Mas para você, o que é inovação? Inovação, o conceito que a gente utilizava na Evo, e que é o conceito que eu trago para mim, que hoje eu utilizo na Terminal, né, na minha posição, é que inovação é uma ideia implementada que gera valor para o negócio. Então, para mim, o conceito de inovação, ele não está necessariamente em você fazer coisas novas, mas é você fazer coisas novas que vão gerar um resultado melhor do que você fazia antes. Então, inovação não tem nada a ver com tecnologia. Inovação é isso, é você fazer o diferente e isso gerar mais resultado. Então, mas assim, por que a gente fala gerar valor, não necessariamente só gerar resultado? Porque a inovação ela pode ter muitas faces, tá? Quando a gente está falando da inovação corporativa, que é onde eu tive a minha maior atuação, lá na Evo, onde a gente prestou consultoria para Vale, para Cello, consultoria e também, né, usando software para Vale, para Cello, para Nestlé, para Bev, enfim, essas marcas que eu falei, né, a gente está olhando muito para gerar valor para o negócio. E você faz isso de duas maneiras. Ou você passa a emitir mais notas fiscais, você está construindo, fazendo coisas novas e diferentes que ampliam o potencial de receita da empresa, ou você está fazendo coisas que reduzem custos e esforços e tornam você mais efetivo, mais eficaz, sacou? Então, no ambiente corporativo, eu acho que a inovação é isso. Você está querendo inovar dentro da sua empresa, você propor maneiras diferentes de fazer algo ou propor novos caminhos que a sua empresa pode trabalhar, mas sempre focado em emitir mais notas fiscais, em reduzir os custos, em otimizar os seus processos e tudo mais. Tudo além disso é espuma, tá? Então, assim, todo o resto que você está fazendo, que você não tem como gerar valor com isso, não é inovação, é invenção,
diferentismo, qualquer coisa que você queira chamar, mas não é necessariamente inovação. Sim. Mas, quando você olha para outros aspectos, por exemplo, a inovação ela não tem só a face da inovação corporativa. Às vezes, uma inovação pode ser uma ideia implementada que gera valor para o ecossistema que você está vivendo, sacou? Então, assim, que gera valor para a sociedade, que vai gerar valor para, sei lá, sabe, dentro do seu contexto de pessoal, para a sua própria vida, sacou? Então, quando a gente tem, por exemplo, por que as pessoas relacionam muito a sustentabilidade e o ESG, né, o ESG, com inovação? Porque é uma maneira diferente de você fazer as coisas e que vai gerar valor para o ecossistema. Né? Quando você está falando de sustentabilidade, você está falando eventualmente de você não agredir o meio ambiente, de você não agredir aquele ecossistema que você vive ali, né? Então você tem mais ou menos essa jogada. Então, para mim, inovação é isso: é você fazer as coisas, você implementar novas ideias, mas com foco em gerar valor para o seu negócio, para a sociedade, para a sua empresa, para a sua família, para a sua vida pessoal e tudo mais. Isso para mim é inovação. E por que a gente relaciona tanto isso com tecnologia? Porque a tecnologia, muitas vezes, ela é uma ferramenta que nos permite fazer isso, sabe, de uma maneira... Um meio, né? Você fazer isso de uma maneira melhor, você fazer isso de uma maneira mais rápida e tudo mais e tal, né? A tecnologia, assim, eu acho que a boa tecnologia é aquela que faz atividades que seriam humanamente impossíveis de ser realizadas em tempo hábil. Então, assim, você pega um trabalho, às vezes, que você demoraria horas para fazer humanamente, ou que você nunca conseguiria fazer, e você passa a utilizar aquilo por meio de tecnologia. E aí, consequentemente, você consegue ter resultados melhores, você consegue ter mais eficiência operacional, você consegue abrir uma nova frente que você jamais poderia fazer de maneira analógica. Então, acho que caminha muito para aí. Caraca, Fábio, você leu a minha segunda pergunta da minha mente aqui, que eu ia soltar, tipo assim, 3 perguntas agora sobre inovação, e ia introduzir ali o que é inovação, mas você já colocou esse contexto com a tecnologia, que era justamente essa segunda pergunta que eu ia te fazer. Eu concordo muito, e eu acho que, tipo assim, muitas pessoas veem essa questão da tecnologia como inovação, principalmente também pelo que a gente falou da pandemia, querendo ou não. A gente sabe que, eu vi um número esses dias, que 86% das empresas que quebraram na pandemia não tinham um posicionamento muito forte, assim, no digital, sabe? Então, querendo ou não, o digital foi uma coisa que ou as empresas, ou estava ponto com ou estava ponto fora, né? Então, mas quando fechou tudo e as pessoas não podiam ir, não tinha tráfego mais, né, local, a questão do digital em si tornou-se muito presente. A tecnologia foi um dos principais meios aí para alcançar a questão da inovação. Mas você acha que tem algum limite para a inovação? Eu falo isso no sentido que esses dias eu estava vendo uma aula do Flávio Augusto, meu fundador da WhatsApp. Ele está fazendo um conjunto de aulas no YouTube muito massas, onde ele traz diversos especialistas para falar sobre um tema que eles dominam. Já falou sobre vendas, marketing, gestão, e aí eles estavam falando sobre inovação. E aí eu não me lembro muito bem quem falou isso, só que trouxe um conceito muito legal de que as empresas antes de 2010, elas tinham um conceito de que a pergunta principal é: nosso negócio realmente está nisso? Então, provavelmente, quando qualquer funcionário trazia uma coisa nova para ser colocada no negócio, a pergunta principal que se fazia era: nosso negócio realmente está nisso? Nosso modelo de negócio realmente se encaixa nisso? Se não tiver, descarta. Eu acho que a partir de 2010 teve uma disrupção para a pergunta ser: qual o problema que a gente está solucionando no cliente? E eu acho que a gente está passando agora por uma nova disrupção, que é quais sonhos que a gente realiza do cliente. Que aí, a partir do momento que a gente tem essa disrupção, a Cacau Show em si, ela não somente resolve o problema da pessoa, como ela entrega muito mais do que muito mais do que um chocolate, muito mais, realmente é uma experiência. Então, eu acho que a partir do momento que você crescer um pouquinho de olhar para o consumidor dos problemas, você já tem um leque muito maior para a inovação. Mas a partir do momento que você coloca sonhos,
abre mais ainda esse leque. Então eu queria saber de você, Cara, a questão da inovação, como que é pensada assim, se tem um teto. eu acho que a inovação não tem limite, assim, nessa perspectiva, dentro desse conceito que eu acredito, que é gerar ideias, né, implementadas que geram valor, implementar novas ideias que geram valor para o seu negócio, para a sociedade, etc. Por quê? Porque quando você passa a pensar desse jeito, toda a evolução da nossa sociedade é pautada em inovação. Quando você inventou a roda, quando foi inventada a roda, isso foi uma inovação. Permitiu que a gente se deslocasse muito mais rápido, que a gente carregasse cargas que antes eram impossíveis de ser carregadas. Até por isso que tem, né, a famosa frase, que você vai reinventar a roda, tipo assim, você vai voltar lá não sei quantos anos atrás e você vai fazer um negócio que já foi feito, você está achando que isso é o... Sabe, você vai fazer... você vai reinventar a roda, negócio que funciona, inovação que até hoje a gente está usando aqui e tal. Então, tudo isso, todos esses processos evolutivos que a gente teve, que traz a gente até onde a gente está, é inovação. E a tendência é que isso continue assim sempre, sabe? O ser humano, ele é um ser que ele não consegue ficar satisfeito, né? O ser humano no micro, o Flávio, o João, o Léo, mas o conjunto que a gente chama de sociedade também, né? Então a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais evoluir. Então qual seria o limite da inovação? Seria o momento em que a gente falasse assim, show, mano, a vida do jeito que tá agora tá top, não vamos fazer mais nada, assim, não vamos mover nada pro lado, assim. A inovação seria o caminho para a evolução. Ele acho que ele não só um caminho, ele é a ponte, sabe? Que te conecta do onde você tá agora para onde você vai daqui a um tempo, sacou? Então eu não vejo ela como algo que tem limite nessa perspectiva, tá? Agora, a tecnologia tem limite? Eu acho que sim. Nesse caso, eu acho que sim. Quer você goste ou quer você não goste, um dos caras mais fodas hoje de tecnologia, de empreendedorismo, etc e tal, é o Elon Musk, né? Sim. E, depois você já viu a conversa dele com o Joe Rogan, falando dele sobre a perspectiva de como que a inteligência artificial vai evoluir, como é que eles enxergam que isso vai evoluir e tudo mais. E ele fala, cara, a gente tá indo para um caminho que ou a gente vai se fundir com isso, ou isso vai, acabar com tudo, sacou? Não necessariamente você tem que acreditar na mesma coisa que o Elon Musk acredita, mas eu acho que... Ele escreveu, acho que o prefácio de um livro que chama Superinteligência, que fala exatamente sobre isso, sobre o desenvolvimento da inteligência artificial, como é que isso pode evoluir para esses dois caminhos diferentes. Eu acho que assim, então, em termos de tecnologia, tem que ter limite, sacou? Assim, agora, talvez a gente já tenha ultrapassado alguns dos limites, né? Tipo assim, hoje a privacidade é algo muito... um conceito muito subjetivo e ele é raso, né? O que é a privacidade? Você está traqueado o tempo inteiro, os dados estão rodando o tempo inteiro aí na internet, você está sendo vendido como mercadoria mais cara de todos, que é a sua atenção, e os seus dados estão sendo vendidos ali o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela tem limites a serem impostos. A gente tem que ter alguns limites e tudo mais. Agora, onde está esse limite? É o Flávio que sabe? Não é o João, é o Léo. Então, assim, eu acho que tá aí um pouco do perigo, assim, sabe? Tipo, a tecnologia, ela traz uma possibilidade de exponencialidade que a gente não, que o nosso cérebro não consegue acompanhar. Nós somos seres que têm cérebros lineares, a gente consegue pensar de maneira linear. A tecnologia, ela trabalha de maneira exponencial, né? Então, assim, eu acho que existem alguns limites que não devem ou que não podem ser ultrapassados com a tecnologia. Mas a inovação, acho que não tem limite, assim, eu acho que a gente nunca vai se dar... É muito utópico, na minha visão, pensar que em algum momento a gente vai se dar por satisfeito, sabe, assim. E entender que a inovação não tem limite é muito importante para você, assim, como no seu negócio, na sua empresa e tudo mais, sabe? Porque sempre vai ter maneiras melhores, mais eficientes, vai estar surgindo maneiras novas de você fazer, de você resolver aquele problema do cliente, de você ocupar um espaço que existe no mercado e tudo mais, né? Então, por mais que você seja super inovador hoje, se você não estiver atento ao comportamento de consumo do seu cliente,
você não estiver conversando com ele, entendendo o que está acontecendo ali, muito dificilmente você vai se manter competitivo no longo prazo. É uma coisa que a gente falava muito na Evo. A inovação é algo que é o diferencial entre você se manter competitivo no longo prazo ou não. Inclusive, as empresas top de mercado, assim, se elas não inovarem, elas não vão conseguir, tipo, se manter competitivas no longo tempo, no longo prazo. Então, isso serve até para as mais inovadoras. Pô, show de bola, por exemplo. Antes, vou dar o exemplo aqui, né? Vocês têm o negócio de vocês, é um lance de assinatura sem papel, certo? Sim. Assinatura digital e tudo mais. E isso propõe uma disrupção no modelo como as coisas são feitas agora. Mas isso significa que esse novo status quo vai se manter para sempre? Não. Daqui a um tempo, provavelmente você vai ter, quando isso que é hoje disrupção se tornar status quo, você vai ter novos desafiantes que vão tentar disruptar esse mercado e vão tentar fazer de uma maneira melhor, mais eficiente, mais rápida para o cliente. Então, assim, isso serve para todos os negócios, para tudo, sacou? Então, tipo, viver com esse dilema também, ele é um desafio, assim, que a gente tem como empreendedor, como, sei lá, seja funcionário de uma empresa e tudo mais, mas é um dilema que todos os negócios vivem, assim, sabe? Tipo, cara, é um processo contínuo, é um trabalho contínuo que tem que acontecer sempre. E para isso, de novo, é a mesma coisa da transformação digital. Você tem que estar conectado com o seu cliente, entender quem é esse cara, quais são as necessidades dele, como ele se comporta, quais são as opções que estão ao redor dele. Né? Assim, hoje, independente do mercado que você atua, todo mundo, ou muita gente, tem um smartphone na palma da mão. Está tendo acesso a aplicativos que às vezes são até B2C, né, feitos de uma empresa para um consumidor, que tem uma puta experiência do cliente, que tem um UX top ali, sacou? Tem uma experiência que ele vive muito top. Então ele passa a levar isso como padrão para qualquer outro tipo de interação que ele vai ter, sabe? O consumidor vai se tornando mais exigente, né? Independente se a sua concorrência é totalmente analógica, né? Mas ele está olhando ali para outros interfaces que ele tem com a vida dele ali, tem esse impacto. Então é isso, sim. Eu acho que a inovação não tem limites, ela é uma capacidade inerentemente humana, sacou? Assim, a inovação ela nasce do ser humano e o ser humano como ele nasce da inovação. Então assim, eles sempre vão estar juntos. Quando tiver ser humano vai ter inovação, a não ser que em algum momento a gente seja substituído pelas máquinas. Aí talvez elas consigam chegar num estágio e falar, vamos parar por aqui que tá bom. Mas enquanto a gente for ser humano, vai ter inovação. Sim, Pratas, eu acho sempre um pouquinho melhor cada dia. E eu acho que a pergunta que antecede qualquer tipo de inovação não é como, né? Por quê, né? Onde, né? Ser filho de quem? É por que não? Por que não? Isso, inclusive, pode ser a frase que os jovens mais usam antes de fazer merda também. Então não confunde, tá bom? Não acha que é a mesma coisa. Não acho que tá na Disney também não, mas... E Flávio, para fechar esse papo incrível nosso, foi uma aula sobre inovação, foi muito bacana. É uma pergunta que a gente costuma fazer aqui. Eu tive vários insights aqui, mas se você pudesse deixar um insight para os nossos ouvintes, o que você gostaria que eles tirassem desse episódio como reflexão, como princípio, como insight? O que você gostaria de deixar? Pensa numa coisa bem inovadora, assim. Não que você já tenha deixado 1 milhão de insights aí. Deixa eu pensar. Eu vou falar uma coisa então que não é inovadora, tá? Isso aí ela é básica, assim, mas que a gente se esquece disso, tá? Tem coisas que não saem de moda, né? Não sai, assim. A gente falou muito sobre inovação e tudo mais e tal, mas inovação é sobre pessoas, tá? A gente falou um pouco sobre isso em algum nível, mas se tem uma coisa eu acho que a gente tem que deixar e aí você pode substituir inovação por vários outros sujeitos aqui, né? Mas a inovação ela é sobre pessoas, tá? Então assim, a gente às vezes pensa muito sobre a perspectiva de tecnologia, né? Que a gente falou, inovação é tecnologia, inovação é você fazer coisas mirabolantes. Não, inovação é sobre pessoas, é sobre você melhorar a vida das pessoas. No fim do dia, vai sempre se tratar sobre isso, vai sempre ser sobre isso. E então, o que isso quer? Eu acho que o que isso leva pra gente, assim? Inovação é sobre pessoas, negócio é sobre pessoas,
empresas são sobre pessoas. No fim do dia, tudo acaba sendo sobre como você se relaciona com as pessoas, assim, a sua capacidade empática de interpretar também, de se colocar no lugar das pessoas, de interpretar as pessoas e tudo mais. E aí eu explico. De novo, inovação, igual a gente estava falando, no fim do dia, inovação, transformação digital, é sobre você olhar com a perspectiva das pessoas que estão no seu negócio, do seu cliente. Foi foda que o câmera deu uma cuspidinha na hora, deu uma risadinha, ele deu uma cuspidinha, foi sensacional. A risadinha que eu dei que foi pro Flávio. Eu dei uma risadinha de lado aqui com o Flávio. Você foi, velho. Eu não aguentei não. Eu dei uma segurada, você viu? Lembrou uma amendoim aqui em mim, pô. Vou tirar uma unha aqui, velho. E cuspiu na tora, galera. Era olhoso, eu não aguentei, mano. E o Léo se meteu só aqui, ó. É, tipo assim, aquela que você segura assim, né? Caralho. Tá bom, galera. Eu sabia que isso ia tirar a atenção. Muito bom, caralho. Mas eu acho que, voltando aqui, mano, é um pouco sobre isso, assim, sabe? Eu acho que a inovação no fim do dia é sobre pessoas e como empresas são sobre, tipo assim, né? Empresas também são sobre pessoas, sabe? Tipo, o seu cliente, todos eles vão ser pessoas, os seus colaboradores, todos eles vão ser pessoas, os seus fornecedores vão ser empresas que são feitas por pessoas, os seus acionistas são pessoas, os seus investidores são pessoas. Então, assim, eu tenho trabalhado muito isso, assim, tipo, eu tenho tentado entender muito isso na minha vida, tentado desenvolver cada vez mais isso, sabe? Relações humanas, entender sobre pessoas. E isso passa também muito por se autoconhecer, porque você é a pessoa mais próxima de você mesmo, né? O relacionamento mais fácil de você conhecer como são as pessoas é você se conhecer. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Muito importante o autoconhecimento, a empatia, a diversidade, sabe? Esses são elementos que todos eles falam sobre pessoas que são super importantes para você ter uma empresa bem-sucedida, para você ter o seu programa de inovação, a sua startup que é bem-sucedida, para você ter uma vida bem-sucedida, porque no fim do dia também não é sobre você ter a empresa top que você vai ser bem-sucedido, mas é sobre a sua vida, assim. Então eu acho que se eu tiver que deixar um insight é sobre isso, assim, sabe? Tipo, estude, aprenda sobre pessoas, entenda sobre autoconhecimento, você tem que se autoconhecer, sabe? Tipo assim, acho que a gente não entramos muito sobre isso, não falamos e tal, mas, pô, igual eu falei, eu tive esse crescimento ali de 3 anos mais ou menos, do período que eu entrei como estagiário e fui para diretor e tudo mais, e depois ter essa oportunidade de estar liderando uma empresa, uma diretoria dentro de uma empresa igual a Time Now, que é uma empresa gigante, de 2.000 colaboradores e tudo mais, tá fundando a minha empresa e tal. Como que essas coisas se deram rápido? Né? Porque eu foquei em estudar, em entender sobre pessoas, sobre autoconhecimento, sobre liderança. Na verdade, eu foquei em entender sobre liderança primeiro, assim. Sempre tive essa visão, eu queria ser um líder e tal, eu queria ser líder, eu queria liderar pessoas e tal. Consequentemente. E aí eu fui estudar liderança e aí eu entendi que liderança era sobre autoconhecimento. Primeiro você tem que se autoliderar. Aquele lance que eu tava falando, sacou? Tipo, eu não negocio comigo mesmo os acordos que eu fiz comigo mesmo. Então, tipo assim, isso é sobre você se autoconhecer, você não propor acordos para você mesmo que você não é capaz de cumprir. É você ir lá e fazer. Então, isso é muito sobre autoconhecimento, porque aí você se autoconhece, é capaz de se autoliderar, depois você vai ser capaz de liderar pessoas e tudo mais e tal. E a minha carreira, assim, as coisas evoluíram rápido para mim, porque o meu primeiro foco de estudo nunca foi nada técnico, sacou? Assim, eu tive tudo, igual eu falei, na EVA eu passei em marketing, vendas, CS, financeiro, administrativo, nunca tive um financeiro administrativo, mas trabalhei, tive interface com isso e tal. E se você me perguntar, tipo, provavelmente eu nunca fui o melhor em nenhuma dessas áreas tecnicamente, eu sempre tive pessoas ao meu redor que eram muito melhores que eu tecnicamente. Então, assim, eu não sou tecnicamente bom em quase nada, sacou? Mas eu sou bom sobre o Flávio, de me autoconhecer e sobre me relacionar com pessoas. Assim, eu foquei muito em desenvolver esse lado, sabe? As soft skills
antes de qualquer hard skill e tudo mais. E daí foi aí que eu tive na Fundação Estudar e tudo mais. Ali eu aprendi muito sobre liderança, autoconhecimento e tudo mais. Então, se fosse para deixar um insight, é isso, assim, no fim do dia é tudo sobre pessoas, sobre como se relacionar com pessoas e tudo mais. Esse, para mim, é o ponto de partida mais importante. A partir daí, todas as outras coisas se tornam óbvias, né? Se você for capaz de conversar com pessoas, ser empático com pessoas, todo o resto se torna óbvio. Você vai saber qual é a dor do seu cliente, do seu colaborador e tudo mais, do seu parceiro, do seu líder, e vai conseguir se relacionar melhor com todos eles. Assim. Então, para mim, no fim do dia é sobre isso, né? Se a gente veio aqui para bater talvez um papo sobre, em geral, assim, sobre inovação, né? Talvez seja o mote principal do papo, não é definitivamente sobre tecnologias, é sobre pessoas, como todos os outros, a maioria das outras coisas que eu enxergo, assim, elas partem a partir disso. Pessoas, se autoconhecer, conhecer os outros, capacidade de empatia, capacidade de relacionamento, é isso que diferencia, para mim, assim, as pessoas dos medianos, dos que vão realmente conseguir ter sucesso. E aí não falo de sucesso profissional, mas falo de sucesso pessoal, assim mesmo, de se auto-realizar, de se sentir realizado e tal. Pra mim é isso. Fantástico. Show de bola. Fechou? Fechou. Demais. Flavinho, como é que a galera consegue te achar nas redes sociais? Mano, assim, pra me achar nas redes sociais, assim, quiser acompanhar e tudo mais, é no LinkedIn. Lá é a única rede social que eu tô, tipo, ativamente falando sobre trabalho, sobre inovação, sobre gestão de pessoas, sobre tecnologia, etc. É no LinkedIn. Todas as outras redes sociais eu não vou passar porque são privadas e só pro interesse, tá? Então vai ficar só no LinkedIn aí. No Instagram é só pra turminha, porque ali rola coisas proibidas que jamais poderiam ser misturadas com coisas profissionais. Brincadeira, mas minha rede profissional assim é o LinkedIn. E de resto é isso mesmo. Tenho, né, no canal da Evo, vai encontrar algumas coisas lá, alguns conteúdos. Tem o meu curso online, que está também na plataforma da Evo, no Evo Boost, é um curso online sobre inovação aberta. Mas é isso, se quiser ver sobre o Flávio e tudo mais, é o LinkedIn, lá é o hub que vai direcionar para todos os outros caminhos. Meu LinkedIn é Flávio Marques, e é isso aí. Pode jogar lá Flávio Marques Diver, Flávio Marques Terminal, que vai acabar me achando lá. Show de bola. Maravilha de episódio, pessoal. Isso. Até o nosso próximo episódio e até mais. Valeu, turma. Tamo junto.